tarde, bom dia, boa noite! Buenas noches. Rola, que tal? Rola não. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave Podcast. Podcast. Tô muito rouco, né? Tá foda. Cara, hoje a gente já teve convidados muito especiais aqui. Opa. Mas agora, Hoje o nível tá through the roof. muito alto. Animal, sensacional. Muito alto. Que bom. Sim. Temos que agradecer imensamente a nossa querida convidada, mas antes de apresentá-la Tem com um as expediente. devidas Tem um expediente. honras, temos um expediente, não é verdade, Camarão? Opa, @Beyond the Cave PDC. Segue nós em todos os lugares, todas as mídias, estamos em todos os lugares, estamos bombando, Reginho. Estamos bombando, Tamo bombando. meu velho. Dá moral pra Tem nós. que ir Cara, lá. nós crescemos quantos? Eu vou falar 1000%. Boa pergunta, cara. Mas No a gente plural, porcentos. no YouTube, você disse? No YouTube. Cara, a gente começou o ano com 1000 e poucos seguidores, estamos com 12 mil. Chupa. Deu uma subidinha aí. É o sucesso. É o sucesso. É, tá gra- vendo? Eu já nem respondo mais graça- quando me mandam mensagem. Graças a seus ombros largos. Isso aí. Eu tenho mandado nudes, eu confesso. Packs do pezinho. Eu calço 46. Precisa Ainda de bem duas que eu não- fotos. O que pra tem poder de fazer o velho querendo ver meu pé é um negócio pagando. Além dos nudes do Denão, Denon. além dos nudes do Denon, do @Beyond the Cave PDC, não esqueçam-se do Apoia-se, apoia.se/Beyond, para virar nosso apoiador, participar do nosso grupo de WhatsApp, ganhar uma dessas belíssimas camisetas. Belíssimo. Mostra aí, faz Zé alguma coisa aí, Bonifácio. Denão. Zé Grande Boni. Bonifácio. Zé Boni. Tem, ó, inclusive essas camisetas. Ó, essa camiseta preta sem nada, você vai receber essa Bota o camiseta. símbolo aí, Finaliza. pô, do Ah, Beyond. tem um símbolo. Achei que era uma camiseta básica. Ganha uma dessas camisetas, faz parte do grupo, Bonito. pergunta pro convidado, assiste ao vivo. Então, quem é apoiador, isso aí. recebe o link e pode acompanhar É isso aí. ao vivo. Muito obrigado, meus amigos. Já somos mais de 70 e que esse grupo maravilhoso continue É uma elite. crescendo, É uma certo? elite. Quem temos aqui? Denon de Guerigueri. Ah, Guerigueri. Guerigueri. A Ale foi uma descoberta nas redes sociais. As redes sociais têm muita porcaria, mas, cara, toda vez que eu marco a Ale nas redes sociais, eu falo assim, ó, o perfil dela tinha que ser fechado e pago. Por tudo que ela oferece em termos de qualidade, da professora que ela é, do caráter que ela é, maravilhosa. Não, um negócio assim, super cuidadoso. E ela veio direto de Roma para o Beyond the Cave Podcast, só para fazer esse episódio. Exclusivo. E depois, aí acho que ela vai visitar pai, mãe, os amigos e tal, mas a principal agenda foi... Obrigado, viu? Obrigada, amor. Uma Alessandra honra. Invite, arquiteta, especialista em História da Arte, mestre em História. Depois de 10 anos de experiência lecionando no Brasil, mudou-se para a Itália, onde ministra aulas online de História para brasileiros que residem no exterior, espalhados pelo mundo, certo, Ale? Isso mesmo. Buonasera. Buonasera. Aí, ó. Agora é a escola de italiano do Camarão. Buonasera. Temos mais uma. Buonasera. É de francês, a de inglês, é de O italiano. Regis acha que Buonasera é alguma boa cera, alguma coisa boa pra cera ele pra passar cerar. na mesa de empadinha. Ele acha. Por que sempre eu, cara? Você dá uma pegada no brother do lado. Ale, cara, a gente começa de uma forma muito tradicional. Você que ama a filosofia também, a história. A gente pergunta pra todo mundo o que é uma vida boa, né? O que você acha? O que você falaria pra gente? Olha, uma vida boa, pra mim Perguntinha é... suave pra começar, né? É Ale? suave, mas é boa. É uma pergunta boa. É. Eu acho que é acordar todo dia tendo um propósito. E, se não tiver, procurar um. Se vira, né? Inventa Se vira, porque se a gente for pensar, na real, a vida não é boa, eu acho. Assim, né? É cheia de merda mesmo. A gente tem que resolver o tempo inteiro. Então, se a gente não acordar com um propósito, não tiver uma coisa, putz, isso é massa, isso eu vou fazer hoje, a vida não vai ser boa, entendeu? Então, pra mim é isso. É acordar, falar assim, hoje eu vou fazer isso, é meu propósito. E se não tiver, eu vou achar um. E qual hoje é o seu maior propósito? Olha, foi muito difícil mudar para Itália, largar, porque eu não estava aqui desempregada, sem família, sem Conta um pouquinho amigo, dessa nada, história, assim, né? lá do comecinho, pra chegar Vou nessa... contar. Na verdade, a minha história com a Itália é longa, né? Parece que eu nasci e já disse, vou morar na Itália.
Eu tenho família italiana, 75% italiana, 25% alemã. E aí, quando eu tinha uns 15 anos, assim, a minha avó falava dialeto com meu pai em casa, dialeto vêneto e tal. E eu escutava aquilo e falava, nossa, eu quero. E sempre gostei de história, sempre gostei de arte e tal. Aí, quando eu tinha uns 15 anos, eu falei, não, vou estudar italiano, porque esse italiano que meu pai fala não é italiano, não. É dialeto, tá errado. E aí, eu fui estudar italiano, porque eu disse que eu ia morar na Itália. Aí, conheci a Itália com 17 anos, fui para Roma, me apaixonei. Não tem como se apaixonar. Quantos anos? Eu tinha 17. 17. Fui sozinha com a minha irmã de 15. Nossa. Caraca, que rolê, hein? Mas é que eu já era muito responsável. Meu pai e minha mãe sabiam que ia dar certo. Com certeza. Putz. E aí lá, eu conheci, achei muito legal. A gente viajou um pouco. E aí, quando eu me formei em arquitetura, sou formada em arquitetura primeiro aqui no Brasil. Onde você fez? Eu fiz na PUC do Paraná. PUC do Paraná, legal. E aí eu falei, não, agora eu quero ir para a Itália, mas não, faltava grana. Tutu. Comecei a trabalhar, tal, juntando dinheirinho aqui e ali. Um ano e meio, 2 mais ou menos depois, eu falei, eu vou. Tinha uma prima minha lá de 15º grau que estava em Milão. É o que precisa. Eu falei, é ela. Com certeza. É ela. Falei, Carol, tô indo, pode me receber? Dela, venha. Daí a gente dividiu um quarto, porque Milão é caro pra caramba, Nossa. né? Dividi um quarto, falei, bom, agora eu vou trabalhar aqui. Sou arquiteto, vou achar um trabalho. Comecei a fazer um curso de História da Arte, de noite. E aí, consegui trabalhar num escritório lá. Mas o cara falou, não vou te contratar como arquiteta não, porque o teu diploma não vale aqui. Depois, como assim? Não vale aqui? Sou arquiteta, já trabalhei 2 anos e tal. Não. Falei, então agora eu vou conseguir o diploma de arquiteta na Itália. Você revalidou o diploma lá, então. Daí eu comecei a ir atrás disso e consegui uma bolsa da Universidade de Ferrara para fazer a validação do diploma, 1 ano e meio mais ou menos, e que me dava uma pós-graduação no Brasil de patrimônio histórico. E aí eu fiz isso. Só que aí acabei voltando para o Brasil porque eu tinha um ex-marido, né? Que é ex, então já viu, né? Eu voltei por causa dele. E aí, Esses ex-maridos. ex-marido. Voltei. E quando eu voltei, então eu já era formada na Itália, já tinha pós-graduação e tal. Fiz uma pós-graduação no Brasil de História da Arte, porque eu queria dar aula disso. E comecei a dar aula. Primeiro eu dei na época que era a 8ª série, 1º ano do 2º grau. Pensa. Nossa. 50 minutos, às 7 da manhã, Às 7 da manhã, no início? de História da Arte. Delícia. Pensa. Já passei por isso. Você pensa quantos gostaram de mim? É da aula de filosofia, 7 horas da manhã. Isso aí, era uma Que vez isso? por semana. Foi a Universidade do Ferrado, né, que ela falou? Desculpa. Você fez a mesma, né? Olha. Desculpa, Ale. Não, mas é. É essa mesmo. Piada é essa, porra! É essa Ferrara, mesmo. né? Ferrara, desculpa. Piadinha. Bom, aí eu comecei a dar aula no Brasil, que foi essa experiência que eu fiz. Acabei dando aula, graduação, pós-graduação, fiz mestrado em História. E sempre pensava, eu quero voltar para a Itália. E aí eu ia e voltava, fazia um curso, voltava, fazia um Em curso, História? voltava. Mestrado em História. Mestrado em História. Com linha de pesquisa patrimônio histórico. Mas no Brasil. No Brasil, na UEM. E daí eu falei, não, mas eu... Era lá, eu vivia dizendo que eu queria ir para lá. Um dia, eu falei, pô, é assim, quando você reclama de uma coisa, ou você resolve ela, ou para de reclamar, né? Pô, Justo. Aí eu disse, bem, então é assim, eu tenho coragem, tenho que ter coragem de ir. Aí eu vendi tudo. Vendi meu apartamento, vendi meu carro, pedi demissão. Caraca. Eles não queriam me dar demissão. Na época eu era gerente de projetos de uma multinacional, então estava bem, vamos Tava dizer ganhando assim. uma grana. Tava ganhando muito bem. Mas eu trabalhava para viajar, para ir Pra ir pra lá. para ir para lá, entendeu? Porque assim, quem curte história, quem curte história da arte, É aquilo. putz, Ali não tem outro lugar no Não mundo. tem. a Itália é o berço, entendeu? Não tem. Não tem. Aí eu peguei, todo mundo falava, mas você é louca. Meu Deus, que coragem. Eu falava, não, gente, coragem é ficar numa vida que você não quer, né? Eu vou, mas o que você vai fazer lá? Não sei. Como não sabe? Eu não sei, mas eu sei que eu consigo. Aí você tava com qual idade nesse período? Tava 39.
Ah, teve um lapso aí. Teve, então. é que eu, né, Pô, senão... ela era gerente, Teve cara. um- Largou uma vida então. confortável pra Confortável. uma aventura, Não né? foi um Exato. negócio... Exatamente, por uma aventura. Quantos anos você ficou dando aula para essa graduação, vou assim chamar? Pra oitava oitava série, série, ali primeiro foi um já. ano e meio, 2, assim, não dei conta. puxado demais. Como- é, Aí depois eu fiquei só na graduação e pós-graduação. quantos anos? Quantos anos você ficou na graduação e pós-graduação? Foi 9 anos, mais ou Tá, menos. legal. 9 anos, mais ou menos. E era um pouco assustador, viu? Por que você diz isso? O Denis já, né? Conta pra gente. É um pouco assustador a universidade, assim. Porque você entra e você fala, nossa, como é que esse cara tá estudando, tá fazendo uma faculdade. Tinha que estar estudando português, tinha que estar estudando matemática, sabe? Você não consegue noções básicas, assim, sabe? Era triste, viu? Triste. A minha pergunta tinha de pano de fundo, essa, não que eu estou querendo cortar aqui o andamento da conversa, mas é justamente isso. Como é que se ensina algo tão elevado por uma expectativa muito baixa? É. É uma outra problemática. Mas eu não quero cortar a conversa, a gente estava indo... Tá isso mesmo. Depois, acho que depois a gente fala um Pode pouquinho voltar disso. nisso. Onde é que eu tava? Então, bom, daí eu vendi tudo, né? Vendi tudo. Daí eu falei, ó, aluguei um apartamento em Roma um mês. Que eu falei, eu preciso de um tempo pra, sabe, virar a chave, assim. Uhum. Porque eu tinha decidido que eu não ia voltar. Que eu ia, que não era pra, For good. vou tentar. Não, eu vou conseguir. É a queima dos navios lá. É isso mesmo. Sabe? Eu vou isso aí. conseguir. Não é que eu tô. Ninguém acreditava, não. Todo mundo achava que eu ia voltar. Mas, não, você vai voltar. Tanto é que quando começou a pandemia, Alice, agora você volta. Eu, não vou voltar, não. Faz 4 anos que eu não vim pro Brasil. 4 anos. Você foi quando isso? Eu fui em 2018, depois vim pra cá em dezembro de 19, e aí não voltei mais. Ficou direto. Caraca. Entendeu? Então. Só que assim, quando você se você quer, você tem que abraçar e tem que sofrer no osso, entendeu? Porque assim, é fácil, Denis, tá lá? Não é fácil. Porque todo mundo acha, você tá lá, você é rica. Morando na Europa. Você tá morando na Europa. A vida é muito mais simples. Mas é a vida que eu quero. É a vida que me faz bem, entendeu? Sim. Então, assim, vendi tudo, cheguei lá em Roma. Aí eu falei, agora eu preciso conhecer gente. Né? Preciso conhecer gente. Eu sou daquelas que conversa com quem eu encosto. Eu falo, agora eu preciso conhecer gente. Daí tinha um senhor que eu conhecia, que tinha sido prefeito numa cidade do lado de Roma, e falou, vai em tal lugar lá no Trastevere, ali na beira do rio, em Roma, no verão, eles montam umas barraquinhas, assim. Sim. Daí tem uma festa lá, e tem uma moça lá que gosta muito de brasileiro e tal, vai lá, se apresenta. Eu falei, pô. Daí eu fui. Nossa. Aí cheguei lá, falei, oi, tudo bem e tal. Daí comecei a conversar com todo mundo que estava na festa, assim. Tava conversando com uma moça, e aí eu falei de Caravaggio com ela, assim, entrou no assunto, assim, Caravaggio e tal. E um senhor de cabelo branco, assim, em pé atrás, escutando. Daí depois que eu acabei, ele falou assim, mas que papo é esse? Aí eu falei da minha formação e tal, o que eu tava fazendo ali. Ele falou, mas você não quer visitar o Museu do Vaticano nos próximos dias? Eu falei, claro, vou. Bora. Eu já tá marcado, falei, já estava marcado mesmo, que eu ia com uma amiga que tinha pedido para eu mostrar o museu para ela. Daí ele falou, então vai e me liga quando você chegar lá. Eu falei, ligo. Aí eu cheguei no museu. O mais famoso serial killer italiano. O maníaco do museu. Não é o maníaco do parque, é o maníaco do museu. Amigo do museu. Chegando lá, me liga. Dentro do Vaticano, né? Conheço umas catacumbas lá. Ele mata com matemática clássica. Tem toda uma ritualística. Ele mumifica. Isso, ele usa adagas belamente enfeitadas para poder mandar. Mumifica, velho. E aí? Então, daí eu cheguei lá, falei, Antônio, tô aqui, né? Ele, então peraí que eu vou te encontrar. Tava eu e minha amiga. Ele começou, porque isso. Deu, ao invés de só escutar, eu discutia com ele em italiano, porque eu já falava italiano, né? Aí depois ele falou assim, você não se interessa de trabalhar aqui no museu como guia? Eu pensei, puta, não quero ser guia, mas assim, de repente é uma entrada, né? Assim, é um jeito de começar. Eu tô precisando de começar de algum jeito. E não é qualquer entrada também. Não é qualquer entrada. Falei, claro. Ele, não, então você precisa de uma carta de recomendação, fazer uma prova, isso. Só que aí a carta de recomendação é de um bispo, no mínimo.
É mesmo? É Vaticano, bicho. Ah, pode crer. Daí eu, puta, onde é que eu vou conseguir a cara de um bispo? Um dia que eu vou arrumar um bispo pra fazer essa... Arrumei um Como- bispo. Como é que você Arrumou conseguiu lá isso? mesmo? Não, no Rio Grande do Sul. Porque daí, assim, a minha Aciona sogra... aqui, aciona ali. aciona aqui, Podia ser um aciona bispo ali. da Igreja Católica. Exatamente. Qualquer lugar. Né? E aí o que acontece? Eu fiz a faculdade, a PUC, no Paraná. Ah, Pontifícia né? Universidade E Católica. dei aula na pós-graduação da PUC do Paraná. É. Então eu consegui cartas de recomendação do bispo, do reitor. Do reitor. Sim. Que legal, que legal. E foi. Fiz a prova. Só que aí nisso eu falei, não, agora eu preciso ficar em Roma então, né? Mudei os planos, porque eu ia para o norte, que até então eu pensava, é mais fácil aqui eu trabalhar como arquiteta, né? Na Em gerência- Milão. ou ali pro lado de Verona, aquela Certo. região ali, né? Uhum. Porque assim, eu amo dar aula, mas eu pensava, concorrer com um professor italiano, vocês sabem como é que é, né? Nossa. O mercado, É, Né? muito fechado. eu pensei, Ah, Muita vaidade. Sem dúvida. muita, né? Aqui já é difícil, né? É, Então aqui quando a você academia- chega lá, entendeu? Uma estrangeira. Sem dúvida. Porque assim, aqui eu tinha vantagem que eu tinha formação na Itália, então isso melhorava mesmo, mas lá eu tenho formação no Brasil. Uma estrangeira veio falar das nossas coisas aqui. Né? pra- E você sabe como que é, eles acham que a gente é... Não, vive no em começo caverna, eles acham quase. que a gente tem o jacaré atravessando na rua. dúvida. É bem a impressão que se É. tem. Sem É. dúvida. Não, mas é verdade, quando eu morei nos Estados Unidos, era moleque, desculpa, só mais o que vem na minha cabeça é isso. Os caras me perguntavam onde que eu morava. Eu falei, não, é o seguinte, minha casa é numa árvore, tem aqui o lado tem as bananas, aqui tem as maçãs, e aí. Não, juro por Deus, era nesse nível mesmo. Não, exatamente. Então eu pensei, vai ser difícil trabalhar lecionando lá, né? Então já estava conformada, vamos dizer assim, né? Mas, aí eu falei, não, vou ficar em Roma então, por causa do negócio do Vaticano. Fiquei, mudei o contrato do apartamento, que era de 1 mês, para ficar 6 meses e tal. E aí não me chamaram, 6 meses depois, me chamaram para fazer uma prova, que foi o pior dia da minha vida, te juro. Mesmo? Um dos piores. Sabe aquele dia que tudo dá errado? Hum. Tudo. Aí, eu sou assim, eu chego antes. Aqui hoje, por exemplo, eu cheguei 30 minutos antes, porque eu tenho que ser pontualidade. Porque eu sofro em Roma com isso, né? Sangue latino. Lá é duro. Enfim, eu falei, não, tem que sair antes. Aquele dia eu saí de casa. Minha casa, na época, era mais ou menos a pé 1 hora do Vaticano. De metrô, 30 minutos. Sim. Eu saí com 1h30 de antecedência. Qual Ou bairro seja, era, você se lembra? que eu morava? morava? Perto da Termine ali. Tá. Né? Então é Sim. mais ou menos essa distância. Aham. Eu corro, né? Ainda bem, isso me salvou. Aquele dia, eu me arrumei, né? Tava com um sapatinho baixo, mas estava, né, arrumadinha para fazer uma entrevista, uma prova, tal, né? No Vaticano. Saio de casa, Roma estava parada, não estava funcionando o metrô, não tinha táxi. Putz. Olha, Greve? nada se movia. Greve? Não sei o que estava rolando lá. Tá. Mas era um Um desses movimento caos que de- acontece em Roma de vez em quando. O Boulos italiano mandou soltou alguma lá na rua. Daí, o meu negócio era às 10 horas. Eu falei, o que eu vou fazer? Sabe o que eu fiz? Fui correndo. Uau! Mandou na... Tava chuviscando. Nossa. Peguei, ó, de sapato, com bolsa, tudo, e fui. Eu falei, eu vou. Já fiz maratona. Vou Não vai chegar ser lá. essa. Não vai ser Mas essa. você não tava de taie quando você Ah, veio. não. Cheguei lá. Sabe o cachorro quando sai da lata de lixo? Assim? Era tipo isso. Putz. Daí, tipo, me olhei no espelho, me arrumei, o cara veio. Mas cheguei no horário, 10 minutos antes. Aí o cara falou, mas por que você não me avisou? Eu pensei comigo, cara, faz 6 meses que eu tô esperando fazer essa prova. Você acha que eu vou te ligar e falar, vou chegar atrasada ou não posso? Mas de jeito, eu vou dar um jeito, né? Daí eu falei, não, eu tinha que estar aqui 10 horas, tô aqui. Dele, não, tá. Daí fui fazer aquela prova, só que assim, né? Cabeça do avesso. do avesso. Fiz a prova, passei, até hoje não me chamaram. Mas Nossa. me falaram, não, você passou, a gente vai te chamar, a gente vai te chamar. Só que nesse meio tempo, eu falei, eu não posso ficar parada, né? Porque eu não consigo ficar parada. Aí um dia eu comprei um curso online. Eu falei, gente, se eu comprei um curso online, por que eu não posso dar aula Posso online vender também? um curso online? Né? Por que eu não posso fazer isso também? E aí eu comecei a montar a logo, sabe? Organizar. Começou a pandemia. Um pouquinho antes da pandemia eu já fazia live
direto no Instagram, assim, para tentar. Meu perfil era bem pequenininho, ainda não é enorme, né? Mas assim, foi nessa época, acho que no 2020 que a gente se conheceu. Que a gente se conheceu. Mas já tinha começado a pandemia, né? E aí comecei a fazer as lives e tal, começou a juntar, até que consegui formar um grupo de alunos. E, bem, hoje, assim, eu sou muito feliz, assim, da construção que eu fiz de um grupo. A gente tem um grupo anual, tipo a Sociedade da Lanterna, assim, que chama Bastidores da História, onde a gente vê história, principalmente história antiga, né? Egito, Grécia, Mesopotâmia, Roma e também Renascimento e Barroco. E nesse ano a gente começou a fazer viagens com essas turmas. Então a gente faz como se fosse um curso presencial. Fizemos 2 vezes Itália, teve Egito e a próxima é maio aqui, Grécia. Ô, Cara, que papai. legal. Leva eu. Leva eu, né? E então você me perguntou o que me motiva hoje é lembrar do sorriso das pessoas quando eu ensino alguma coisa, sabe? Quando tem uma senhora que, nossa, é tão legal, ela entra no museu, dela vê aquilo, ela faz assim, começa a dançar. Tem gente que me abraça e chora, porque Louco, tá né? por conhecimento. E E pela daí- arte também, né? Pela arte, estética da coisa, né? sabe? Daí quando uma pessoa te abraça, eu choro junto, né? Te abraça e chora porque tá aprendendo. Por estar Você ali. fala, por estar ali, você fala, vale a pena eu estar aqui, entendeu? Eu acho que tem uma outra coisa que choca. Você vai poder falar muito melhor que isso, que é falar sobre arte, porque não é um aprendizado algébrico, geográfico. É arte. Então você toca uma sensibilidade que eu já começo a pensar que não é para todo mundo. Mas para quem é muito. Para quem vibra com isso, deve vibrar muito. Então deve ser uma experiência estética, um aprendizado estético, de fato, das mais variadas camadas. Tanto aprender a estética como o aprender se torna algo estético, que a pessoa chora com isso. Meio síndrome de Stendhal. A Exato. pessoa começa a... Enfim. E é incrível, sabe? Você vê o rosto daquela pessoa que você fala assim, nossa. Você acha que é pra todo mundo? Eu concordo muito com o Camaro. Eu tô envelhecendo e a minha área ela um pouco flerta com essa questão, que é uma capacidade mais, talvez mais Sutil. depurada de contemplação, que é a filosofia. E, quer dizer, a história da filosofia é a história de uma certa aristocracia. Né? Então, assim, os filósofos desde sempre tentaram levar a filosofia para a praça pública no sentido de falar, vai, fica lá. Mas ela se sente cada vez mais desconfortável num ambiente popular. Essa sensibilidade com a arte também é assim? Eu acho que um pouco sim, porque eu acho que tem preconceito do outro lado também, sabe? De achar que aquilo não é, entendeu? Que é a elite, sabe? Mas como assim? O Da elite contrário. achar que Não, não é o para contrário. ninguém, é só para ela. Não, o contrário, eu acho. Eu acho que quem não entende acha que aquilo não é pra ele, entendeu? Tá. Eu acho que é mais isso, assim, Quem não sabe? consegue perceber essa beleza estética. Hostiliza porque, como não entende, Não, ninguém gosta Só do que que não assim, entende. Né? Mas assim, história, arte, é pra tudo. A história é agora, entendeu? Tudo é história. Tudo é história, Sim. né? Então, assim, essa é uma ideia que eu tenho dentro das minhas aulas, que assim, normalmente, como eu fiz mestrado em história, tem aquele círculo fechado de pessoas, né? Os pesquisadores, com você deve ser assim mesmo também. O cara escreve o artigo só para quem é da área ler, porque o outro um que lê não acadêmico, tem né? nada, entendeu? Quando chega a essa galera. Porque às vezes é Exatamente. só para Sabe? colocar É só no para Lattes. publicar, para botar no Lattes. E eu não concordo com esse tipo de educação, entendeu? Eu acho que filosofia, história da arte tem que ser acessível, entendeu? Você tem que ter uma linguagem que o cara não fale, puta, que saco ter que escutar isso, entendeu? Exato. Sabe? É isso. E essa é uma ideia de transmissão de conhecimento através da arte, que é uma ideia antiga. Que o modernismo meio que deu uma... Você tocou uma questão interessante. Eu queria entrar nisso também, sabia? Não, porque a gente conversou, a gente gravou um episódio tem o quê? Tem umas 2 ou 3 semanas. Não é um homem especialista, né?
na arte como você, mas trabalha com elementos artísticos mais populares. E ele comenta, fala assim, olha, às vezes a gente tem um certo preconceito, mas hoje a gente está produzindo a arte que amanhã será clássica. E que às vezes a gente não consegue simplesmente ver o momento. Eu naturalmente discordo, mas eu queria a sua opinião. Eu acho assim, Denis, falando em arte contemporânea, não vou falar que só tem coisa ruim, tá? Porque temos alguns artistas e tal. Não é minha área, arte contemporânea, porque não me identifico, né? Por isso que eu disse que eu parei ali no barroco, né? Porque é uma arte que vai acabar, entendeu? O cara põe uma banana colada na parede e para aquela arte, aí, entre aspas, né? Porque Sim. continuar, ele tem que trocar, né? Porque aquela banana vai ficar podre, daqui a pouco ele tem que trocar. Passou um e tirou e comeu, né? Teve um cara que tirou e comeu. Né? Agora, tem outros artistas que podem perpetuar, né? Vou dar um exemplo, o Iago, por exemplo, que é um artista novo, italiano, que está fazendo sucesso e que ele tem uma releitura das obras tradicionais, vamos dizer assim, muito interessante. Mas eu acho que a gente sabe o buraco negro, assim? A gente tá nesse momento, eu acho. Você sabe que não pode falar mais buraco negro, né? Verdade. Não pode? Não, a ministra não lá pode. disse que é um termo racista. Manda essa mulher! Não! Calma, caminista. Calma, caminista. Respeite. Em buco nero, si può dire? Buco nero, Buco sì. nero, si può dire? Minha pergunta é, por que Ancora. como que a gente se perdeu tanto? Essa que a minha questão é o porquê que a gente se perdeu. O que é isso? Isso é político? Por que a gente se perdeu tanto em relação a isso, entendeu? Especificamente a arte. Olha, eu acho que teve uma grande ruptura, principalmente nas guerras ali, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial. Que vamos falar da arquitetura, arte, né? Você teve que criar um produto, e aí produto que eu estou dizendo, arte, arquitetura, que fosse engajada, rápido de fazer, né? Que fosse uma coisa barata, para reconstrução, né? Para reconstrução, né? E que fosse acessível a todas as pessoas. Nasce essa ideia, nunca né? tinha pensado nisso. Mas a Bauhaus nasce assim, entendeu? Ela nasce exatamente do negócio de você pegar, olha, todo mundo, você, por exemplo, vou fazer uma cozinha. Aí o cara estudava a cozinha como que era, vou fazer um bolo numa cozinha. Eles faziam um bolo vendo qual a posição, o tamanho que você tinha que ter na cozinha para ser o mínimo possível e ser funcional, né? E acho que esse funcional, sem querer te cortar, tinha um ponto que a estética ficou em detrimento da função. A arte começa a atender uma função e não a estética. Isso. E a gente vê hoje isso, você vê poste na rua, tudo é só um negócio. Antes ele era algo rebuscado, ele tinha os prédios. E deixou de ser, porque não é funcional, não atende uma função. Então, exato. Desculpa te cortar. Não, mas é isso. Então, assim, eu acho que assim, muito do que a gente tem hoje é fruto dessa ruptura mesmo que teve nas duas guerras mundiais ali, que o mundo precisou se reconstruir, né? E foi uma situação complexa, vamos dizer assim. Então nasce esse negócio do, tipo, fazer em série, sabe? A indústria, lógico, né? No final já do século XIX, ali a gente tem esse negócio, né? Do vou fazer. Antes você fazia um copo manualmente e tal. Daqui a pouco você tem um copo que vai, produz, entendeu? Então a indústria também ajuda. E aí começa a mudar, né? Você pega, por exemplo, a fotografia. A fotografia também mata a obra de arte, né? Se antes eu tinha o cara que fazia o retrato, né, do Denis, ou de retrato... Hoje não precisa mais, né? A gente pega o celular, ele pá, né? Então, assim, aí você fala, puta, se a fotografia resolve meu problema, vamos dizer assim... Com inteligência artificial, então, esses recursos imagéticos... Já pensou? Né? Então eu preciso fazer alguma coisa diferente, né? Eu preciso criar um negócio que a fotografia não faz, e daí começa a desconstruir forma, e aí vai mudando. Então, assim, não é um fator, eu acho, sabe? São vários fatores que levaram a gente... Mas, se a gente for olhar,
a gente tá um pouco buscando o passado, eu acho, assim. A gente tá tentando, sabe? Sim. Não digo todo mundo, mas a gente sente falta, né? É assim, Justiça. Dessas balizas É. de excelência. Sem dúvida. Eu acho que isso faz falta também, porque isso repercute de alguma maneira na escola. Essa ideia meio romântica de que, como nós somos bons por natureza, então tudo que nós fazemos espontaneamente é bom por natureza. Logo, qualquer um pode ser artista e qualquer coisa é arte. não. E isso você joga os padrões lá embaixo e qualquer crítica nesse sentido passa a ser uma crítica de uma elite, de uma aristocracia que não aceita que aquele monte de balde cheio de areia seja arte. É antidemocrático. É E antidemocrático. é um problemático, porque hoje tudo é político também. É isso, Essa velho. queixa que você É colocou, isso. tudo se torna político muito rápido. É, Né? exatamente. E perde um pouco a essência. Sem Entendeu? dúvida. É, sem dúvida. é isso. Então, assim, eu acredito que onde a gente chegou hoje são várias coisas importantes que aconteceram na história e que foram desconstruindo. E a gente né? vai sair disso? Eu acho que eu não vou estar viva quando Não, isso eu já desisti há muito tempo. No E meu esse caso, foi- eu já abandonei essa Esse ideia. foi um dos motivos que eu fui embora, né? Porque eu pensei, putz, eu quero ter um pouquinho mais, vamos dizer assim, de história. Porque assim, ó, vou te falar uma coisa que me chocou. A gente estava falando sobre isso do livro, né, agora há pouco. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é comprar livro. Eu li uma reportagem essa semana, 84% Eu postei essa reportagem. dos brasileiros não compraram um livro em 2023. Falei, gente, o meu namorado fala assim pra mim, para de comprar livro, você não tem mais onde enviar livro, você compra mais livro que roupa, Olha que maravilha. Ainda bem. Pô, entendeu? Coisa né? Aí sim. Coisa bela. O livro só que não adianta só comprar, né? Tem que abrir É, o livro, né? por acaso tem que ler. Mas sabe Por por que acaso tem que ler. Sabe por que eu fiz isso aí? Porque a gente vê que eu acho que isso tem método, entendeu? Você vê, por exemplo, os caras botando fogo em estátuas. Não só no Brasil. Você vê protestos O mundo inteiro. jogando molho de tomate no No Van Gogh. Van Gogh. É. Iconoclastia. Eu acho que isso tem método. Essa que é a minha questão. Por isso que uma pergunta ela vai mais Provocadora. funda. Porque, pra mim, não, cara. Isso é político acima de tudo. Você acha que tem uma ideologia? Totalmente. Da feiura. Eu gosto disso porque a estética dos movimentos coletivistas é feia. Sim. Começa com a Frida Kahlo, by the way. É. Porque toda foto da Frida Kahlo eu vejo elas, a meu ver, humilde, ela é só uma mulher feia, monocelha e é sempre um autorretrato. Ela não pinta outra coisa. Ela é inclusive narcisista. Horrorosa. Ela consegue ser uma mulher horrorosa, narcisista. Desculpa dizer, jogar essas pílulas de verdade. Mas alguém precisava fazê-lo. Obrigado. Finalmente Agradeço. nós vamos ser cancelados. Vai ser Agradeço. com o Camaro. Não, vamos ser cansados mesmo. Feia, E ela que se você é exploda, essa feia. desgraça. Ai, cara. Então acho que tem um método. E eu acho que isso tem uma questão política intrínseca. Mas sempre tem, lógico. Porque quando você dá educação, você deixa de dominar, não é assim? Sim. Ponto. Mas assim, o interessante é que a gente pode pensar que a arte, de modo geral, desde priscas eras, ela sempre teve meio que uma função também no universo Muito, pedagógico e tal, e muito, político, né? muito. Tava sempre meio associado. Mas havia uma expectativa do sublime, assim, de alguma Sim. maneira, especialmente entre os gregos e dali. Para os romanos, para frente. Exato. Vamos pegar um caso que para mim que é um dos maiores políticos que a gente teve na história, é Augusto, né? O primeiro imperador romano. O cara, Mais longevo, inclusive. O cara, eu não sei por que só falam de Júlio César, porque o cara, o Augusto Como político. ele era inteligentíssimo. Ele acabou com todo mundo que estava na frente dele e conseguiu virar primeiro imperador romano. Aham. E fez a E dinastia. qual foi a grande estratégia dele? Pax. Pax. A Pax, ok, mas se a gente falar de imagem... Em sentido e tal, estético, no né? sentido estético. Ele usou muito esculturas Verdade. dele, É a deificação moedas, da figura humana. moedas, Sim. entendeu? A moeda é uma propaganda política danada, entendeu? A Mary Bird fala disso no É, livro dela. exatamente. 12 Césares. Isso, exatamente.
tá? Maria Pássaro, queremos você aqui, hein? Mary Bird, brincadeira. Escreve de outra maneira. Você foi bom. Então, dentro do... Muita Coca-Cola. Dentro da minha comunidade lá de história, a gente fez uma leitura bem detalhada do SPQR, da História de Roma, da Mary Bird, né? Que é um livro tenso de ler, assim, né? E é muito bacana, assim, porque assim, se você pegar é o poder da imagem, entendeu? O que é a moeda? A moeda é uma coisa que tá lá a imagem do imperador, do Augusto, né? Vale alguma coisa e vai passar na mão de todo mundo, entendeu? Então aquilo lá tá passando, tá... E todo mundo quer. Em qualquer parte do império, entendeu? Então assim, o cara, o fato de você botar uma imagem numa moeda assim, ó, é uma propaganda política genial. Benito Mussolini entendeu? usou muito Arapaces isso. Arapaces também, que tem um museu hoje da Você Arapaces. Lindíssimo. Que foi o Senado que fez Coisa pro belíssima. Augusto, porque olha a estratégia do cara. Isso. Ele começa, né? O Augusto vai dizer que ele que fez o renascimento de Roma, né? É isso aí. E ele vai ligar o nome dele a tudo aquilo que foi o nascimento de Roma. Então, onde é que ele vai construir a casa dele? Isso aí. Do lado da gruta onde os Rômulo gêmeos e Rômulo e Remo. Remo foram alimentados pela loba. Que, aliás, essa história... A loba, na verdade, Lupanário. provavelmente era uma prostituta. Exato. Um lupanário. O lupanário é lindo. Delícia. Roma é uma história latina. Como é que são os fundadores verdade. da pátria? Eles estavam lá no lupanário. É a Brasilzão. mãe deles não É o sabia. Brasil da Itália. Mamando na É o Brasil da prostituta, Europa. Né? Então, né, a loba não era um bichinho, né? Justo. Mas não vamos degringolar a imagem dos Você vê a pobres. questão meninos. imagética. Porque a imagem da loba alimentando os dois, aquilo é o bico. Pelo amor de por Roma. Deus. É sim. Belíssimo. Quer dizer, tudo. é a construção do mitos. Exatamente, É a construção do belíssimo mito, exatamente. Então, ele vai construir a casa dele do lado da gruta. Aí ele vai construir o primeiro panteão, que não é o primeiro, não é o que a gente vê hoje. O panteão que a gente vê hoje é do Adriano, né? Já de 125 depois de Cristo, mais ou menos. Mas o Augusto faz o primeiro panteão. Por que ele faz lá o templo dedicado a todos os principais deuses romanos? Ninguém sabe. Conta pra nós. Para colocar ele junto. Pode ligar pro meu Ajuda amigo pros aqui. universitários. Placas. Vou querer placas. Eduardo, Ele se colocou homem de junto trabalho. no panteão? Não. Lá, segundo o mito, né? Foi o local, porque a gente tem várias... o mito sempre tem mais de uma Tem versão, versões. né? Mas uma das versões do desaparecimento do primeiro rei de Roma, Rômulo, é que ele foi abduzido pelos deuses ali onde é o panteão, tá? É mesmo? É, Caceta. porque na época ali era um mato, né? Bom, vamos pensar, né? Roma, quando foi fundada, Uma né? vila, né? Eram cabanas, tá, gente? Não era essa grandiosidade que a gente vê hoje. Era uma vilarejo, tribo, né? Choupanas, Uma tribo, cabanas mesmo, né? E aí, que na parte mais alta, ali onde a gente tem o Palatino, né? A parte mais baixa era floresta, era mato. Né? Então, o fórum era um pântano. era um pântano. Foi Ele drenado. vai começar a ser usado, mais beneficiado, assim, com construções e tal, quando faz a cloaca máxima. Né, que a gente já está lá em 620 a.C., mais ou menos. Né? Então. A cloaca máxima é o esgoto e drenagem. Né? Quase virando república já. Exato. 500. Então, no mito, o Rômulo estava caminhando nesse lugar que era pantanoso e tal, estava uma tempestade e os deuses buscaram ele. Então, ele liga, né, a imagem dele, de todas as formas, ao primeiro rei de Roma. E daí tem uma coisa genial que... o Panteão é um espetáculo para mim. É um espetáculo, é uma das obras mais fantásticas. Quando o Adriano reconstruiu, lá em 125 mais ou menos, ele vai ligar também à história do nascimento de Roma. Né? Roma foi fundada 21 de abril de 753 a.C. E exatamente a 1h da tarde, Itália, né? Do dia 21 de abril, a luz que entra pelo óculo lá, pela abertura, ilumina a porta para comemorar o aniversário de Roma. É um espetáculo, entendeu? Então, assim, o Panteão nasce nesse lugar porque tem toda essa ideia. E o Augusto vai juntar essas coisas e vai
fazendo como se ele fosse o único salvador de tudo que estava acontecendo. E com uma máscara, né? Porque ele não fala que que ele vai ser o único que vai mandar, né? O Senado continua ali, né? Então, assim, é uma máscara do poder. Você não precisa de ser uma pessoa. explícito. Não, Exatamente. A força do texto está nas entrelinhas. E pra isso você usa estética. Aliás, diferente. É isso, velho. Esse é o ponto aqui. Esse é o ponto que irrita. Os caras sabiam fazer isso de forma sublime. Usar o belo a favor de uma pauta que fosse. Benito Mussolini fez isso pra caramba. Porque ele queria imitar. Venezia. Exatamente. É De outro Piazza voto. Venezia, lá de cima ele fala. Ele pega figuras greco-romanas e Ele mete fez o Coliseu. e mete um quadrado. fuzil aqui do lado, assim, a coisa mais maluca do mundo. É isso Então, aí. E aí você pega essa vulgarização da arte na política contemporânea. Eu falo especialmente nós que somos latino-americanos. Pelo amor de Deus, vai gostar de coisa feia na puta que pariu. Você não tem um gostinho, que seja um gostinho interessado Exatamente. pelo belo. E isso, se a gente for pegar os grandes nomes da história, tá totalmente ligado com a Péricles. Sim. Reconstruiu Até Atenas. Até o próprio, né? o próprio Paternon na Grécia, não foi? Não foi feito. Exatamente. Exato. É isso. Mas foi depois da Batalha de Maratona, né? Foi depois da Batalha de Salamis. É isso. Aquela sequência, né? 10 anos depois. Então, assim, bom, Augusto tem a frase que, segundo o Suetônio, que escreveu A Vida dos 12 Césares, que o Augusto teria falado: encontrei uma cidade de tijolos e deixei uma cidade de mármore. Né? Olha isso, Quer dizer, o que ele está dizendo? Que ele trouxe a beleza para Roma, porque Roma, de fato, era eu sempre brinco, né, que a Grécia era o diamante lapidado e Roma era o diamante brutíssimo, né? E demorou muito tempo até, né, melhorar. E aí eu chego, né, eu sempre tenho que defender o Nero, né? Gostei. Outro dia a gente fez acho umas 2 ou 3 lives e a Ale já deu inclusive uma aula dentro da Sociedade da Lanterna. A gente tem esse contato e aí você falou sobre o Nero, assim, que tem uma visão meio não, né, bastante deturpada Totalmente, sobre ele, né? Totalmente, mas tem lógica com a lógica política, por O isso que que eu é péssimo, pus o nome porque eu já dele xinguei aqui. esse homem tanto e também não precisava tanto assim. Não é que também foi uma flor absoluta, Não, né? mas nenhum foi, né, Denis? Não, Nenhum. mas Aí não que foi, tá, né? entendeu? É aí que tá. Que o diga Sêneca, né? Os quatro Que o bons. diga Sêneca. Exatamente. Que o diga Sêneca. Diga-se de passagem, tá? Fato. Tá, mas pega Os os quatro, pega Trajano, tá? Daí você vai lá, bom, é um bom imperador, né? Tá lá em Roma, não tem a coluna de Trajano? Sim. O que é a coluna de Trajano? É belíssimo. A gente entende. Mas é o uma que- guerra. É uma guerra. É o cara com uma com guerra. a cabeça pendurada. Quer dizer, Foi a maior extensão do território romano, foi sob Trajano. 117 com o sim. Trajano, né? Com Auge da Trajano. expansão territorial romana. Só que assim, o que eu quero dizer? O Nero, não é que o Nero era bonzinho, mas ele não tinha nada de muito diferente do Marco Aurélio, do Trajano, do Adriano e de outros imperadores, entendeu? Que são considerados bons. O que veio dessa construção dos bons imperadores? Foi para matar a dinastia anterior, entendeu? É a política, sabe? Você, ó, eu tô chegando aqui e aí quem escreveu do ponto Os vitoriosos Os escrevem a história. o que está crescendo As batatas. agora, entendeu? A história é E o essa. que foi ali o Nero? Se a gente pegar o Nero, ele teve um azar danado, né? Qual foi o grande azar dele? O incêndio de Roma. Pegou fogo lá. Que não foi ele que botou, tá? Não foi Denis que botou. Eu acho que ele pegou um pouco de gasolina num Petrobras. Foi um acidente, né? E isso foi o grande porque destruiu o Conta Nero. pra nossa tá? audiência essa história, porque Ninguém sabe. Isso é legal, isso é legal. Então, sabe E aí qual depois, é? aí depois Não você sabe. emenda com a morte de Sêneca, que eu sei que você gosta disso também. A morte cênica. Você conta, ela conta a história do Nero. Condenado ele emenda com à morte Sêneca, por... Você fica quieto. Ah, pô, mas É brincadeira, sem te amo. spoiler. Spoiler de 2.500, 2.000 anos. Bom, o Nero, ele foi um imperador muito excêntrico, né? Assim, excêntrico para aquele momento. Por que eu digo para aquele momento? Porque ele estava numa fase de transição daquela mentalidade antiga republicana, porque,
obviamente, não é que quando começou o Império, a mentalidade republicana acabou, né? Então ainda tinha aquele resquício da mentalidade para aquela mentalidade de império mesmo, né? Pega daí o Marco Aurélio, um pouco mais para frente lá, em torno de 180, né? 170. A gente tem o Marco Aurélio, um imperador filósofo, não é? Sim. Fala aí. Meditações. Então, mas volta 100 anos, um pouco mais de 100 anos lá no Nero, era um absurdo o Nero ser ligado às artes, né? Entendeu? Perfeito. Então, assim, se você pensar, na verdade, ele era um cara à frente do seu tempo, né? Ele queria trazer a cultura grega para dentro de Roma e os romanos ainda eram muito resistentes a isso, né? Então, o que ele começa a criar? Ele começa a criar inimizade, né? Os caras, putz, esse cara não vai dar para ficar aqui, não vai dar para ficar aqui. Acontece o incêndio de Roma, 64 depois de Cristo, que eu gosto mesmo de falar disso, porque assim, no Brasil todo mundo acha, tem certeza que o Nero botou fogo em Roma. Sim, sim. Na Itália, se você falar isso, vão rir de você, porque assim, se tem 1% de gente que acredita que ainda Nero, sustente que ainda isso. sustenta, é muito, tá? Tocando lira, né? Ainda É, ficou retrato ele tocando lá lira. do Covardes, né? Isso. E como queimar. Puta, essa cena é icônica. Essa né? cena é icônica. Essa cena é icônica. Mas não foi. O que aconteceu lá? Era julho, Roma em julho, um calor Aquele calor danado. do inferno. Tá? Puta que pariu aquele lugar no verão, Não é? falando do céu. Entendeu? Você tá doido, É velho. muito quente. Não, né? é muito É quente, muito cara. quente. Julho, ventinho leve, assim. Aí a gente tinha o Circo Máximo, que era o maior local de espetáculos de Roma, né? A Coliseu não existia ainda, né? O Coliseu circo é depois. máximo é aquele que hoje tá todo que é aterrado. uma grama só, Tá. que é do lado do Palatino ali. Tinha capacidade nessa época em torno de, sei lá, 200 mil espectadores, mais ou menos. Nossa, Alguns cara, falam em 250 mil, tá? É o Maraca lotado, meu irmão. É o Maraca Exato. das antigas, né, velho? Antiguidade. E funcionava exatamente assim. Por que funcionava exatamente assim? Tinha a estrutura do estádio, né, onde aconteciam as corridas de bigas, quadrigas, os cavalos e tal. E ao redor tinha lojinha. Lojinha para vender souvenir, de verdade, não é brincadeira não. É isso aí, É tipo capitalismo, velho. Tipo, né? As cabeça, mano. Né? Daí tinha as lojinhas, tinha restaurante, botequinho, nananã. E a arquibancada era de madeira, tá? Aí numa desses restaurantes, essas tavernas aí, começou um fogo. Esse fogo foi se espalhando, o ventinho, foi um acidente. E Roma queimou por 9 dias. Nero nem estava em Roma, tá? Ele estava curtindo a praia. Óbvio. É verdade. Julho. Tava em Porra, Caldas tá Novas certo. aqui. Exatamente. Caralho. Você acha que É. ele ia ficar lá? Ah, tá Não, louco. né? Bom, ele volta para Roma, inclusive ele vai abrir a parte das terras dele, que é mais ou menos na área onde está o Vaticano ali, a gente tinha a área da família do Nero, onde tinha teatro, onde tinha outro circo, onde está a Basílica de São Pedro hoje, por esse motivo, inclusive, já eu chego lá. E aí ele vai abrir esse local ali para abrigar pessoas, porque foi um negócio terrível, né? Só que aí o que acontece? O teu inimigo falou, puta, que oportunidade, esse é o momento. entendeu? Esse é o momento de tirar o Agora cara, eu se entendeu? consagro. Começou a rolar que o Nero tinha provocado, que ele tinha mandado Fake isso e news. aquilo. Fake Fake news, news. exatamente. Começa, e aí ele precisa achar um culpado. E tá aí um dos grandes pontos que matou o Nero na história. Quem é que ele vai culpar? Os cristãos, É isso aí. tá? Que estavam em Roma. Que naquela época as pessoas falavam, milhares de cristãos. Gente, vamos raciocinar. Não, nem No a pau. século I não existia milhares de dava pra cristãos. ser, não tinha Entendeu? como. Não tinha como ser milhares de cristãos. Isso vai acontecer muito mais pra Com frente, São Paulo. né? Com Exatamente, que o São Paulo é ali, mas assim, ele começa a propagar a fé, Exato. mas assim, vai consolidar no século 3, 4, Os entendeu? romanos tomaram Jerusalém em 70 e pouco, não foi? A Massada. destruição do templo 70. 70, Não tinha como ter milhares. Não tinha, né? Então, assim, basta só raciocinar rapidinho, assim, né? Só que as pessoas têm, né, essa tendência, vamos dizer assim, emocional, né? Não matou milhares porque está escrito. Bom, pode estar escrito, mas não é real, né? E por que ele escolhe os cristãos? Vamos voltar, assim, hoje a gente sabe como funciona o cristianismo e tal. Pensa lá, em 64, que tinha uma seita nova, Uhum. que ninguém conhecia, que não tinha um templo.
Eles não tinham igreja. Onde é que os cristãos se reuniam? Dentro das casas. Não nas catacumbas, então não. a gente está falando dos proto-cristãos, desculpa. Não, se reuniam, mas nas catacumbas nunca se reuniam. Não. Isso é um outro erro. Ali era só cemitério, né? Eles se reuniam nas casas, nas domos, né? Sim. Tá? E eles normalmente em casas maiores, né? E tinham esses espaços e tinham. Então ninguém sabia o que acontecia nesses rituais, mas sabia. O que devia assustar bastante o status quo, né? Mas sabia que acontecia, por exemplo, o amor fraterno. Daí você falava, caramba, os caras se juntam irmão com irmão. Isso é proibido. Orgia. Pensa assim, é que eu tô sendo bem, né? Porque assim, você tem que imaginar numa mentalidade que você não conhece o que hoje a gente conhece. Sem anacronismo, né? Tá? Então assim, o sangue de Cristo, caramba! Entendeu? É uma seita que mata as pessoas, entende? Bebe o sangue. Tipo, porque você não entendia o que isso queria dizer, sabe? Então, assim, vamos dizer assim... Todo esse simbolismo novo era muito assustador. Era o bode expiatório, vamos dizer assim, Ideal. Entendeu? Então, o Nero foi orientado para isso. E aí, nesse momento, vai morrer quem? São Pedro, que é o primeiro papa. Entendeu? Então, quando começa a literatura lá na Idade Média, o Nero vai virar um demônio, né? O demônio que matou o primeiro papa, né? E onde é que ele morreu, São Pedro? Justamente no circo de Nero, porque provavelmente a gente não tem a data certa, tá? Agora eu entendi o baldaquino, a tumba de São Pedro dentro da basílica, agora eu entendi. Exatamente. Que é angustiante, né? É angustiante, né? Creda. Mas agora eu entendi por que acharam... Mas olha só o que aconteceu. Mas porque... ele morreu ali? Quase. Olha, calma, você tá querendo adiantar a história dele. Tá precoce. Que é um spoiler Peraí. de 2000 anos. Eu fiquei umas 2 horas lá A dentro. seguir cenas do próximo capítulo. Eu quero saber se eu fui enganado. Porque da A seguir próxima cenas vez do próximo capítulo, só quando eu Provavelmente. voltar. eu tenho que acionar minhas emoções nos lugares certos. Provavelmente Se eu tô chorando no lugar errado, pô. O que aconteceu? Assim, a gente não sabe a data correta, tá? Mas dentro dos textos, dos estudos que a gente tem hoje, é muito provável que São Pedro tenha morrido em outubro de 64. Por que outubro de 64? Porque era quando foram comemorados os 10 anos de governo do Nero. E quando se comemorava 10 anos de governo, se fazia festa, comemoração. Logo depois do incêndio, não existia o circo máximo mais, porque tinha pegado fogo no incêndio. E ele fez comemorações no circo particular dele, que era exatamente onde está ali a Basílica de São Pedro, um pouquinho deslocado. Não estou com a imagem aqui, mas é sobreposta ali, tá? E aí o que aconteceu? Do lado começou um cemitério. Inclusive hoje a gente pode visitar um cemitério de época romana, embaixo da Basílica de São Pedro. E aí São Pedro foi crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo, no circo de Nero e enterrado ao lado, entendeu? E aí quando Constantino decidiu lá construir a basílica, ele vai construir em cima do túmulo de São Pedro. E por isso que a basílica é ali. Então ali é o local do túmulo. Que Tá. genial, não sabia dessa. Muito bom, muito legal. Isso. Muito legal. Né? Mas assim, E 64, São Pedro. É isso. provavelmente, né? Porque a gente encontra também que foi 67, mas o mais provável é nos 10 anos de governo do E Nero. Sêneca foi 65. Foi. Foi bem Sim. próximo. Né? Então, por isso que dizem que ele é louco, né? Mas o que acontece, né? Aí com Sêneca, Agripina, eu sempre digo que a gente tem que olhar a história não com os olhos que a gente tem hoje, né? Porque naquela época você perdia o pescoço bem rapidinho, né? Então, Era assim, bom você ficar afastado dos círculos de poder, porque era bem exatamente. bagunçado. Era isso. Você brinca né? muito perto do fogo, você se Mas queima. calma aí. A República que o diga. Que sentido? Não, a República Romana que o diga, na verdade, né? Quantos morreram, né? Ah, sim, entendi. A transição Dessa proximidade, claro. era até pior, assim, eu diria, né? Sim. Então, assim, o Nero, a Agripina, a mãe dele, foi uma grande estrategista política também, né? Um pouco se fala porque naquela época se matava um pouco a história das Lógico. mulheres, né? Mas... A irmã dele também não era... A irmã do Nero? Não era irmã? Não, a Agripina, a mãe. Mas não tinha uma irmã com quem o Sêneca
parece que teve alguma relação, não teve um caso assim? Do Nero? Ou eu tô viajando? Não, Só se foi porque a irmã ele não tinha. Não, era a Agripina. Quem tinha o que era mau a mãe. nome era a filha de Augusto, não sei se você está falando, que era Lívia. Que Que ficou era com o mau amante nome. dele, que era amante dele. Não, então. isso bastante Bem antes. antes, Bastante É. antes. Bom, Esqueçam. mas tudo bem. o Nero, ele... Então ele assume com 17 anos, mais ou menos. E claro que com 17 anos, quem mandava? A mãe dele. A mãe. Agripina. Com o Sêneca, É isso. tá? E foi ela que pediu pra ele. Pro Sêneca Isso é voltar bonito. pra Roma, É isso entendeu? mesmo. Porque ela não é burra nem nada, Pra ser entendeu? um preceptor dele. Claro, foi ela. Inclusive, ela tinha sido exilada de Roma também. Ela volta para Roma por causa do Cláudio. E depois ela traz Sêneca. Claro. É isso. Entendeu? E aí, na verdade, o governo eram eles. É isso aí. Entendeu? O governo eram eles. Quando o Nero começa a ficar mais espertinho, começa a ganhar corpo, vamos dizer assim, começa a ficar assim, ou eu ou você. Morre a Agripina, entendeu? E aí ele começa a tirar do caminho quem estava atrapalhando. É isso. Tem uma Basicamente é isso. Tem uma frase estoica do Sêneca, eu estava lendo o Sêneca uma vez, e ele escreveu essa frase falando de Nero. E mostra o nível do estoicismo romano levado à prática. E ele começou a mandar matar um monte de gente que era possível de assumir o lugar dele. Disputas de poder, coisas normais em Roma. E ele fala, e ele pelo menos escreve isso, ele fala, você pode matar quem você quiser, você nunca matará seu sucessor. Olha que belíssimo. Olha que beleza. Você acha que isso morre com você, então? Maravilhoso. É muito estoico de você falar assim, isso não morre com você. Muito bonito de Sêneca, né? Sêneca é muito Você colocar a coisa no tempo. Exato. Cara, Você nunca tira matará essa seu vaidade, sucessor. porque... Eu não sei quem será, mas ele já pode estar aqui e você nunca vai encontrá-lo. porque ele vai te Exatamente. suceder. Porque ele que vai ganhar. É isso. É muito bonito. Deixa eu fazer uma provocação que eu queria aproveitar que a gente falou da transição aí, República para o Império Romano. Eu queria juntar uma coisa que a gente tem conversado e eu queria pedir a opinião de vocês três, na verdade, que é aquela ideia de anaciclose, de que uma democracia, entre aspas, ela acaba sendo, quando ela deteriora, uma monarquia que resolve esse problema, que é o que aconteceu em Roma. E eu vejo, e eu percebo, não sei se vocês acham isso, é isso que eu quero saber. Hoje em dia eu vejo que as democracias liberais estão muito quebradas, divididas. E a gente vê um Oriente autoritário e autocrata crescendo. Ascendendo, Vocês acham que isso faz sentido? Isso tem... que a gente junta a Grécia, que é a anaciclose é uma palavra aristotélica. Acho que foi Aristóteles, não foi que criou esse termo, Camara? Já não me recordo. Eu acredito que foi. Eu acredito Não que tenha sei se sido. pode ter uma origem anterior. Com Roma e com uma coisa atual, né? Porque a história ela se repete. Como que vocês veem isso? Você acha que vem uma repetição dessa história com uma democracia cada vez mais fragilizada e... É possível, porque se a gente for avaliar tudo como aconteceu ao longo dos milênios aí, sempre tem, né? Uma troca que você tem um poder autoritário, depois vem muita liberdade, depois volta um poder autoritário e vai, né? Eu também acho possível. Eu acho que não é necessário mais. Defina necessário. Eu acho que nós começamos a observar novas formas de arranjo do poder político que não tornam mais condição necessária de exercício de um poder tirânico a ascensão de um regime monárquico ou coisa parecida, entende? Hoje você tem, especialmente com tecnologia, com um discurso mais... Deixa eu só pegar em contraposição à China. O Partido Comunista Chinês é uma monarquia. É uma monarquia. Sim, mas é uma conformação muito específica. Fato, mas como é um partido único, aquilo é uma oligarquia. São quantos para mandar em ponto de 1,6 bilhão de chineses? O Brasil é. O quê? O Brasil é uma cleptocracia. Mas é um pequeno grupo que não precisa mexer muito. Os caras fazem o que bem entendem. Sim.
Não, mas Eles não precisam da mas, ascensão por de um exemplo, poder centralizado mais do que já a China começa a aparecer a Xiaomi, a China começa a aparecer a Huawei, a China começa a ter carro elétrico, a China começa a lançar foguete, satélite. Não são pretensões brasileiras porque é uma cleptocracia. A pretensão não é entregar nada. É simplesmente se locupletar. Tá. Sei que eu posso Tá. falar isso. Tá. Então, quando você entra nessa disputa de poder, é por isso que está nessa disputa China e Estados Unidos pela liderança, pela pole position, você começa a encontrar que a China começa a entregar resultados. A China exportou o modelo chinês capitalista de Estado para a África. Está exportando Sim. para a Etiópia, toda a costa oriental da África. uma Hoje parte é da polo- América Latina. polo de, a China está construindo uma base militar na Argentina. Ela fez uma troca muito clara. Falou assim, olha, a gente cerceia liberdades, a gente Isso. controla politicamente, mas vocês podem ficar ricos do jeito que vocês quiserem. Isso. Esse é Tem o pacto social deles. E aí o que eu acho engraçado é porque quando você começa a ter essas coisas da democracia, começa a não apresentar resultado, fica muito quebrada, você tem a ascensão de pessoas fortes, líderes fortes, mais autoritários, menos autorizados, mas de fato líderes fortes. A Rússia não deixa de ser um caso, embora a Rússia sempre tenha sido czarista. O Putin é mais um, né? De uma longa história verdade. de czares. E aí fica a pergunta se os Estados Unidos, por exemplo, com 300 milhões de habitantes e um país quebrado ideologicamente, consegue peitar um país com 1,6 bi unido em função de uma personalidade forte. Tem um livro do famoso Francis Fukuyama, eu queria lembrar, o Francis Fukuyama, que escreveu O Fim da História. Sim. E ele coloca que, uma vez que todo mundo chegar na democracia liberal, do ponto de vista de movimentos políticos, acabou. Esse é o fim da história, esse é o happy ending. Aham. E de repente você vê que vai indo, os Estados Unidos, crise de 2008, volta quebrado, o Biden é um octogenário senil que cai toda hora da moto, do carro, do avião, da escada. Você vê homens fortes, Xi Jinping vai ficar ad eternum no cargo dele, é jovem, tem uma certa vigor, tem um certo vigor, e tem um plano de longuíssimo prazo para a China. Porque isso é bem dos chineses, né? De esperar até chegar lá. Isso é bem de uma monarquia. É A preferência temporal ela é muito mais baixa. Me preocupa nesse sentido, não sei se você estava falando disso. Não, perfeito. É que a descrição platônica passa de uma democracia para um regime tirânico, propriamente, que é o pior dos modelos. Mas eu acho que ele fala assim, tem uma fase para a parte boa e uma parte ruim de todos os regimes. Então você tem a monarquia como boa e a tirania como ruim. Exato. Quando ela chega na tirania, ela é substituída pela aristocracia, que é a parte boa. A aristocracia se torna a oligarquia, que é a parte ruim. Isso. E aí ela é tomada por uma democracia, que é a parte boa, e depois a oclocracia, se não me engano, que é a parte ruim. Que isso eu acho que parece muito onde a gente está hoje. Acho que a gente vive muito, pelo menos aqui no Ocidente, nessa oclocracia, onde todo mundo tem opinião, tá tudo muito baixo, e a gente se deteriora entre nós mesmos, a gente briga entre a gente. Enquanto isso, tem um outro lado do mundo, Que está crescendo. que são os persas de antigamente, que a gente pode falar deles aqui, que parece que você começa a ver que você tem confrontos desses dois povos, dessas duas correntes, dessas duas vertentes, né? Então isso me chama muito a atenção, né? Lá atrás... Mas é de uma maneira diferente, vamos dizer assim, o que acontece hoje, mas parecido, vamos dizer, né? Sim. Porque, de fato, quem é que criava os impérios? Os impérios dominava aquele que já estava mais fraco. É isso. É isso. Né? É isso. Uhum. É simplesmente Né? uma repetição do mesmo modo. Por que o romano conseguiu dominar o grego? Porque o grego já estava mal. Não é que o grego estava bem e o romano chegou lá, né? Então Sim. Mas o próprio romano e o grego ali, eles tinham coisas mais semelhantes já. Né? Diferente dos persas, por exemplo. Que aí você pega uma coisa que... De um embate civilizatório. Sim, de valores, Essa de é a palavra. princípios. É uma coisa, né, de... Bom, vamos ver. Quem viver, verá, né? Agora, Tá, mas... essa busca por Roma é uma tentativa sua também de não ter que lidar com esse universo medíocre que se estabeleceu nessa... Posso falar a verdade? Por favor. Deve. Né? Ó, eu vou falar assim, ó. Depois de 4 anos voltar pro Brasil, vou confessar que Abra o me seu balançou. coração. Balança no sentido assim, puta, é legal, né? Eu tenho tantos amigos, tanta gente bacana aqui, minha família, sabe? Mas aí eu me lembro um dos motivos principais que me levou
Pra lá. a sair, né? Um que eu fui assaltada à mão armada correndo, Aqui, daí aonde? em Porto Alegre, 2015, Naquele ali, período Porto anterior. Alegre ainda, que é civilizado. hein? Algum petista, certamente. sabe? A mão armada, 3 caras, aquilo me deixou mal, porque assim, putz, eu tô correndo, entendeu? Não é que eu tô saindo pra balada Carregando toda, bolsas entendeu? E exatamente aquilo que a gente tava falando aqui. Vocês entram numa roda pra conversar, a menos que sejam aqueles amigos que você já fez. O nível. O nível. Você vai chegar nas pessoas que são os 84% que não compram livros, entendeu? E aí... Nessa volta, você, claro, assim, né, sem querer dispor, mas voltou a experimentar isso, assim, em algum momento, aqui ou ali, assim? Eu vi coisas, eu vejo coisas. I see that. Assim, uma coisa que é bastante chocante depois de um tempo que a gente fica fora é a futilidade que se tornou grande parte das pessoas. Tipo, a imagem, tá? De ver as Você tá mulheres... falando em questão... Ah, com a entendi. boca Você tá desse falando de questão tamanho. estética. A estética. Estética Ah. e, assim, a forma como se comportar, assim, sabe? Disso ser mais importante do que você ter conhecimento, do que você estudar, sabe? Você mesmo sofre isso, dele, não sofre? Tipo, quem é que quer estudar filosofia? Não, é. Entendeu? Quem é que quer estudar história? É uma Olha pra elite. você. É uma Mas elite. história não me importa. Não te importa? Você sabia que os meses do ano têm a ver com a história? Você sabia que palavras que você está usando Os têm a ver valores com que a você história? assume sem saber... Os valores que tem uma você fundamentação assume. histórica. Você sabia que se você soubesse a história que a gente está falando agora do Augusto, do Nero, não sei o quê, você ia ter uma visão melhor para conseguir avaliar o que acontece Poderia hoje? evitar uma série de Entendeu? erros, né? Só que assim, não, isso não é necessário, entendeu? O necessário é você, sei lá, Mas ter a bolsa X, sabe? E isso eu não vejo lá na Itália, entende? É isso que eu ia te perguntar. Isso não chegou assim tão fortemente lá? Não. Lá, uma coisa que eu acho muito bacana lá, assim, é que você não tem... você senta numa mesa de bar, assim, para tomar cerveja, que nem a gente tá fazendo aqui... E vai ter o dono da empresa e o cara que conserta ar-condicionado. E o cara que conserta ar-condicionado vai te falar do livro que ele tá lendo, entendeu? É isso aí. Mas também, né? Você vai pra... O que você prefere, Firenze ou Osasco? Só pra dar um detalhe aqui. O Fizzy Gallery ou Avenida dos Autonomistas? Aí fica difícil, né, meu amigo? Não tem jeito, cara. Educação, cara. Então, Educação. mas assim, um dos motivos que me levou pra fora foi isso, assim. Porque, putz, eu entro, a Feltrinelli é praticamente minha casa, entendeu? Eu entro lá. Sabe uma coisa que eu acho curiosa? Entendeu? Eu acho uma coisa meio esquizofrênica brasileira. Como é que a gente pode ver isso? Que isso é uma constatação que você está falando e a gente poderia amplamente discorrer sobre isso. Como é que a gente pode ser isso e ainda ser esperançoso na democracia brasileira? Porque se todo mundo vota nisso e todo mundo está nisso, nós vivemos um radicalismo democrático sui generis. Abriu as porteiras em algum momento, no golpe da maioridade, no golpe da República. Errei golpe da República, o verdadeiro golpe da República. Fode não, malandro. Desculpa. É porque eu vi o Zé Boni aqui e eu pensei em maioridade. Ele tá na minha frente. Porra, caralho. Ó, tô falando com o Zé Boni aqui. Acho que é complexo, né? Então, se você fica descrente no óbvio, você ainda pode ser acusado de ser elitista. Que engraçado, né? Nihilista, É isso. você não vê, né? O cara... Não, mas não é, cara. É só uma realidade, não é que... Esse conhecimento da história, essa frequentação de ambiente mais civilizado, ele causa dor, né? Causa. E você... Eu não sei se você optou... Eu não sei se você tem filhos ou não. Optou por não tê-los. Passa um pouco por isso daí? Você Porque pensa, como no é que meu- eu vou botar um filho? Não, nesse eu mundo? penso exatamente isso, assim, porque a minha ideia é, eu coloco um filho no mundo, vou inevitavelmente oferecer a ele um percurso formativo, educacional, que vai causar a ele uma série de sabores e dores que, em parte, em larga medida, aliás, eu já experimento. E não quero que ele seja posto no mundo para arrumar a merda dos outros, entende?
Você foi meio por aí também? Eu vi outro dia uma live tua e eu escutava e falava assim, é isso, Denis? Eu conversava com foi você. Foi uma live sobre casais com quando filhos, você sem falou filhos assim, e tal. cara, se me perguntasse lá em cima se eu queria descer, eu ia dizer que eu não queria. Eu falei, eu também. Me deixa quieto, quer nascer? Não. Entendeu? Mas vocês são muito pessimistas, Não velho. é pessimismo. Eu É acho sim, que porque vocês não estão vendo o lado bom da coisa. Vocês estão olhando só com um espectro. Ô, velho, Ué, você não tem nada mais lindo do que ter um filho. Não, a gente não tá falando isso. você tá falando Não, de uma estão com... experiência. Não, São não, coisas não. diferentes. Não, Você não, tá falando de uma beleza etérea. É a gente que tá assim, ó, falando de na verdade é que eu não pragmática. sei, eu pelo menos vejo que eu sou muito racional nisso, assim. Eu acho que as pessoas normalmente têm filhos. Elas não pensam em ter filhos. E eu acho que eu pensei sempre em ter filhos. Isso é uma muito boa, bom. essa é uma Entendeu? excelente maneira de Isso pensar. E aí muito que tá. bom. Porque você pensa, fala, caramba, tipo, eu não vou ter um filho. Eu sempre pensei, eu não vou ter um filho com qualquer um. Isso eu sempre pensei. Se eu tiver um filho, eu não quero um filho com qualquer um. Entendeu? Então, assim. Que já é também um pensamento que já coloca uma série de obstáculos. Uma série de obstáculos. Sim. Porque você pensa, daqui não. Né? E foi um dos motivos que eu me separei. Entendeu? Porque eu pensei, não é isso que eu quero. Não é essa genética Entendeu? que eu quero. Né? Não é assim que vai ser, né? Então, assim, é isso. Não é que a gente não acha bonito ter um Desconfia filho. dessa beleza. Muito pelo contrário. Só que, assim, eu acho que a gente é racional no momento de pensar nisso. Racional demais, talvez. Você até. falou uma coisa... É isso que eu ia falar. É. Não, cara, mas veja, assim, meu pai acabou de... Enquanto a gente tá gravando, aqui a gente tá em época quase natalina, meu pai tava Jingle bell, jingle bell, jingle Acabou all o the papel. way. Meu pai acabou de sair de casa e meu pai é meio como a gente, assim, bastante racional. E a gente tá falando sobre isso, tema, sobre a vida e tudo. E ele manda umas assim, fala assim, a vida é dor, sofrimento. Você encontrar beleza na vida é escavar um negócio, porque onde você vê é criancinha com câncer, é roubo, é maltratar, é bicho na rua. Não é uma tarefa simples você dizer, a vida é bela, a vida é uma maravilha, não sei o que. Foi Cara, o que eu disse no início hoje aqui. Mas eu acho que a beleza tá justamente aí. na desgraça... Não, na dureza, na dificuldade. Essa que é a beleza da vida. Bom, você pode ser um estoico forçado pro sofrimento exponencial. Não, porque... Eu não vejo beleza numa criança de 8 não, meses é quando você curando câncer. Não, mas não é isso, cara. Quando você vence essas dificuldades, é aí que tá a beleza da vida, cara. Então, É exatamente isso. A vida é feita de exatamente disso. a beleza nesse olhar depende de dor e sofrimento. É isso que eu tô falando. A vida é dor e sofrimento. E você vê alguma beleza apenas nessa tentativa. Eu estou me afogando. Olha que beleza quando eu consigo colocar meia narina para fora e respirar um pouquinho. E agora, quando você racionaliza e vê a coisa tal qual é, não é muito romântica, cara. Não é muito... Assim, para colocar um filho no mundo pensado, adorei o que você falou. Eu pensei em ter filho. Aí a coisa desandou. Quando eu pensei, não simplesmente tive, você não tem medo de sentir falta lá na frente dessa experiência? De ter filho? Eu acho que eu superei isso já. Assim, talvez até o ano passado eu ainda pensasse. Mesmo? Assim, tipo, Você já estava namorando ano passado? Já, faz 4 anos e pouco que eu tô com ele. Você tem que expor mais o seu relacionamento na rede social. A gente tá achando que Cadê eu? Tá achando que é recente. Cadê o Gianni? Eu não sei nem o nome dele. Mas Federico. Federico? Federico. Ora, Federico, dai. Fed. Fed Quando é eu- bom. Então, é porque em italiano... Federal Reserve, Em Fed. italiano não é Frederico, é Federico. E aí o apelido em italiano é Fed. Fed. E quando eu conheci, eu falei, não consigo te Não chamar vai de Fed, chamar de Fed. desculpa, porque você é cheirosinho. Pode você chamar de Caatinga. Não vou te chamar de Fed, de Caatinga. Mas eu de tava vez em dizendo. quando ele aparece, mas normalmente... Ele não pensa em ter? Pra ele? Ou ele já tem às vezes? Ele não tem. Mas ele é lento nesse pensamento. Italiano, assim. aquele... Da mama, sabe? Da mama. Piano piano. 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 Se va lontano. Se va lontano. Você ia perguntar uma coisa? Não, cara, eu discordo do que vocês estão falando, mas também não vou entrar nesse papo de filho, porque não. Podemos já, então, já para não entrar nesse papo aí, podemos entrar no papo, não sei se vocês querem falar uma coisa, mas eu queria falar de educação.
E eu queria juntar o papo, que a gente tem falado da mazela, que é o Brasil, com educação brasileira. E o que eu queria te perguntar, Lê, eu tive a sorte, muita sorte de ter aula de História da Arte no colegial. Primeiro, terceiro colegial, não sei que ano que é, 12º até hoje. Eu também não Mudou sei. agora. Os nomes modernos Eu não sei. Eu criticava meu pai que falava, quando eu estava no científico, eu falava, científico é de velho, pai. Hoje eu falo colegial, todo mundo fala assim, pai, colegial, que isso? E eu tive muita sorte de ter por 3 anos de História da Arte, na época que tinha do slide, o carrossel. Sim. E eu lembro o choque, a primeira vez que eu vi, e fui curioso você ter falado Caravaggio, Michelangelo Merisi, eu tive um choque na visão, e quando foi explicado quem que estava posando para aquilo acontecer, quem que ele estava pensando, a vida que ele teve, tudo que era barroco naquela época, a questão aquilo foi sublime para mim. E eu acho, minha pergunta para você é, como a gente conseguiria ensinar o sublime de uma forma que tocasse as pessoas a lerem livros, a poder ir para frente? Porque esse tipo de arte que você fala e que você faz e que você vive é difícil de ser explicado. Precisa de um tratado, precisa de um Winkelmann para vir e falar, olha, assim, essa é a beleza da arte. É muito difícil, porque é lidar com o sublime, é aquela coisa que te transporta para outra coisa. Aleijadinho, porra. É fato. O ruim da moderna é que você vê uma parede de preto, uma de vermelho e fala, isso é arte. Aquilo não te leva para lugar nenhum. Então você tem que meio que levar todo mundo na hipnose coletiva para poder se fazer entender. Como se faz isso? Quer dizer, Hoje. Isso. Não é fácil. Eu vou te falar uma coisa que eu fazia, assim, na época, porque na faculdade você tem que dar trabalhinho e tal, né? Então, tinha um trabalho que eu gostava muito de fazer, que era eles pegarem, podia ser qualquer obra, tá? Claro, não contemporânea, né? Porque não era o meu tempo. Renascimento, Barroco, escolher uma obra e explicar essa obra. Olhar essa obra. Descobrir a simbologia, não sei o quê. Então, quando a pessoa começa a entender aquilo, ela começa a gostar. Né? Então, era bem tocante, assim. Mas eu acho que o principal é tentar fazer isso que o Denis faz, isso que eu tento fazer, é tirar a casca do... Intocável. Do intocável, sabe? De ser uma coisa palpável, entendeu? De ser uma coisa que, poxa, nossa, eu também posso aprender isso. De um ser humano para outro ser humano. De um ser humano para outro ser humano, entendeu? Que não tem assim, tem que ser pro cara que é formado em isso, aquilo, para ele entender o que é Caravaggio, entendeu? Não é isso. Porque não é assim, né? Então, assim, eu vejo os meus alunos, assim como devem ser os teus também, não é todo mundo formado em arquitetura ou de arte. Não, eu tenho médico, eu tenho dona de casa, Sim. eu tenho... E é tão legal, teve o depoimento de uma senhora que é dona de casa, que um dia ela me escreveu uma mensagem, eu chorei. Ela falou assim, Ali, fazia 1 ano e pouco que ela estava fazendo aula comigo, e daí é na hora do almoço que eu dou aula, né, por causa do fuso. Então ela disse que eles colocam na mesa, ao invés de ver o jornal, eles olham a minha aula, entendeu? E aí ela me escreveu uma mensagem assim, Ali, pela primeira vez na vida, o meu marido tem assunto comigo. Nossa. Lindo, é lindo. Você entendeu? Nossa. Então, assim, é isso que eu acho o sublime, entendeu? É você conseguir botar um tema, que de repente filosofia, que todo mundo pensa, é difícil, de você botar no dia a dia. Ela não é formada em nada, só que agora ela tem assunto com o marido, entendeu? Então, assim, não é legal isso? Você dá a possibilidade para qualquer um ver isso, sabe? É conhecimento e saber comunicar, né? É uma ideia de você conseguir comunicar de uma forma... Não precisa vou ser falar difícil para ser simplista, bom. não é simplista, mas que seja palpável, né? Que a pessoa Exatamente. consiga olhar para aquilo e entender... E colocar no teu contexto, entende? Sim, colocar no dia a dia, né? Mas às vezes isso aí, sabe qual é o problema disso? É que é difícil você fazer isso em larga escala. E nós estamos numa fase no país que a gente precisaria disso numa larguíssima escala. A gente precisaria de uma bala de prata para...
Mas não existe, né? Não, e coisas como arte e filosofia ficam em demérito em relação à matemática. Num lugar paupérrimo. Perfeito. Num lugar Sim. paupérrimo, deixa eu deixar bem claro, num lugar que é paupérrimo que nem o nosso. Você precisa, fulano não sabe escrever, interpretar um texto livre. No nível que a gente pega o score PISA que a gente tá, né? E aí passa que isso é algo que é supérfluo. E é esse diagnóstico de pobreza, né? Eu estava lembrando que você estava falando aqui, eu lembrei do Nietzsche, que fala que a vida só vale a pena ser vivida se for uma experiência estética. Essa é uma frase famosa dali, eu achei legal que você falou. Você falou de conhecimento, né? E essa dona de casa que falou, não é que ela adquiriu conhecimento, ela começou a aproveitar a vida de uma outra forma. Exatamente. Isso é doido. Ela mudou o jeito de viver. Não é conhecimento no sentido eu entendo. Não. Porque não existe entender, mas vai para Ela além. não precisa repetir o que eu tô falando. Ela isso. O ela vai entender falar. é uma outra dimensão dessa experiência. É a metafísica do entender. É bem Schopenhauer isso. E sabe quem entende bem as coisas? Opa, Rio Claro. Rio Claro Investimentos. Não tenha dúvida. Quase deu uma parada cardíaca aqui. Porque ele tá fazendo uns cortes de pitch assim no meio. Aproveitar aqui, é Rio Claro Investimentos. Denão, você não quer alguém que possa te ensinar diariamente sobre finanças? Cara, e é importante, né? Importante é mais do que importante. Mesmo porque, para você poder aproveitar a estética das coisas, você tem que conseguir, pelo menos, ver o curso da Ali. Tem que pagar o curso pagar da o curso Ali, dela, pagar a a SDL. Academia do Denão. Então, Isso aí. planejamento financeiro. Vai que você queira guardar dinheiro em obras de arte. Existe isso hoje? Você tem. Se existe. Quem vai Agora- saber te Quem vai saber te dar? Rio Claro. Oh. E agora, vou te falar, existe alguma outra empresa que não recebe comissionamento, que não tem conflito de interesse no aonde você vai investir, Os caras te educam. que olha para você de uma forma global, meio holística, pensando, cara, é parte em casa, parte do trabalho, que eu vou poder... Reserva de É emergência. geral, tudo isso. Tudo isso, cara, é holístico, é geral. Então não é só um investimento que você vai botar lá e vai ganhar tanto, não. Cara, é o planejamento financeiro inteiro da tua vida, tá? Seguro, tudo. Os caras olham pra você lindamente. E quem é nosso seguidor aqui, quem apoia a gente, procurar a Rio Claro através do www.rioclaro.com.br/BTC, rioclaro.com.br/BTC, ganha uma avaliação gratuita de todo o portfólio, conversa com 3, 4 especialistas, dependendo da área, que eles vão conversar com você nessa primeira conversa e vão definir. Então, meu amigo, eu acho que não tem como não aproveitar isso. E falo mais, vai estar aqui o QR Code, não sei onde está, aqui, ali, pá, o QR Codezinho. Opa, cuidado que é Code aí. Joga a câmera no QR Code, que vai direto pro site dos caras. É bonito. E vou falar, vale muito, muito, muito a pena. Olha lá. Certo, Denão? Certíssimo. Boa, garoto. Boa. Você me contou uma história uma vez que eu fiquei tão triste com aquilo, que a via da conciliação, porque tem uma galera que tá assistindo a gente aqui, aquilo foi uma destruição para construir. Sabia dessa, Qual? cara? Desculpa. Via della Via della Conciliazione Conciliazione, entre Vaticano e Castelo Sant'Angelo. e o Castelo Castelo Sant'Angelo, Sant'Angelo. aquela rua que é para significar união. Tô falando bobagem? É que significa quando for, vamos dizer assim, a paz, vamos dizer assim, entre o Estado italiano e o Vaticano, né? Mas foi à custa de uma Conciliação, né? a conciliação, mas É, foi à 1930, mais ou menos. custa de uma patrolada, né? Foi, ali, então, o que existia ali, né? Na verdade, a Praça de São Pedro é um projeto super barroco, né? É do Bernini, né? É isso aí. De Lorenzo Bernini. A ideia do Bernini é a basílica como se fosse o corpo de Deus, e aqui são os braços trazendo os fiéis para dentro da igreja. E o que o barroco é? O barroco é surpresa, né? Você olha aquilo, movimento. E a ideia do Bernini é que, caminhando nas ruas que tinham configuração medieval, que era o caso em frente à basílica, que daqui a pouco você abria-se aquela praça enorme, né? Você sai daquela rua medieval, abre aquela praça e você é acolhido, né, para dentro da igreja. Isso acabou, né? Porque hoje a gente enxerga a Basílica de São Pedro lá do Castelo Sant'Angelo. Por quê? Porque essa rua ali foi tudo que existia no meio do caminho, entendi. entendeu? Era um burgo.
Era um burgo medieval. Era para você vir caminhando ali no meio das casas e tal. Existiam vários palácios, aquela com explosão. ruas, né? E não tinha aquela avenidona, né? Essa perspectiva. E aí eles decidiram, assim como fizeram outras coisas também, né? A Via dei Fora Imperiale se chama assim porque ela cortou os fóruns imperiais todos, né? Todos projetos fascistas esses. É tudo da época do Mussolini. É, tudo. É outra decadência encarnada. Que parece que é coisa boa. Ascensão do sindicato. Parece que é coisa boa, só que não. E aí eles demoliram tudo ali e criaram a perspectiva. Daí nisso, por exemplo, demoliu a casa que morava o Rafael Sanzio. Pelo amor, Né? velho. E... Uma vez, eu não sei se eu te perguntei, mas eu tenho muita curiosidade sobre isso. Eu estava no Museu Nacional de Roma. Uhum. Qual sede? No que tem a menininha, a mumificada. Greta Thunberg? A Greta Thunberg. Da Centrale Monte Martini? Não. Que tem a menininha com todos o pentezinho, a bonequinha. Ah, sim, é a Centrale Monte Martini. Tá. Maravilhoso. E aí tinha um vídeo rolando lá numa salinha, numa instalação da época, ministro da cultura, sei lá do que, ele falando assim, 75% das obras de arte da humanidade estão na Itália, números dele, que eu comprei, e 90% de Roma histórica está é uma porção enterrada da cidade. Não sei se chega a 90, mas tá, isso tá em mesmo. outro nível. Por quê? Isso é uma pergunta que todo mundo me faz. Por que Desculpa que por tá ser tão em vulgar. outro nível? Desculpa por eu ser um homem Mas vulgar, aqui é assim mesmo. interessado. As Vamos perguntas fazer desse uma- jeito vêm do Denis mesmo. Eu É queria assim, uma sabe? pergunta mais profunda, achando que... Desculpa. Não, Desculpa eu ser mas burro. é uma pergunta bastante pertinente, eu acho. Não porque tenta é uma arrumar dúvida. agora também, não. Eu já tô quase te mandando de volta pra Ele Itália. nunca mais vai me trazer de Roma. Vocês vão ter que ir pra Roma. Bora lá, garotos. Eu quero ir pra Firenze. Firenze também. Bacana. Depois Siracusa também. Você tem que fazer. Siracusa eu tô devendo pra minha querida avó que eu amo tanto, que já foi. O que acontece com Roma? O nível da cidade que a gente caminha é o nível do século XV, XVI, XVII. Tá? Quando a Roma voltou, vamos dizer assim. Vamos pegar o auge do Império Romano. 117, mais ou menos. 120, vai, arredondo. Roma, alguns dizem que teve em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes. Certo? Tá de brinco. A cidade. Sim. Tá? Era uma cidade gigante. Porra. Idade Média. A gente teve uma evacuação das pessoas, saíram das cidades e as cidades ficaram abandonadas, né? Chegada Praticamente. dos bárbaros. Hã? Chegada dos... Mas é mais complexo que isso, né? Um dia a gente tem que fazer um outro para falar sobre... Justo. Porque não é tão assim, né? A Idade Média não é tão escura, pode falar? Quanto se diz. Parde. Fala-se que Fala na Idade escura, não Média é parde, é uma invenção do Renascimento, o termo Idade Média. Justamente que eles olharam, criar esse obscurantismo e eles eram das luzes. Isso aí, né? Bom, mas não foi tão assim, né? Na verdade, teve o conhecimento estava mais deslocado para o Oriente nesse momento, né? Enfim. Mas o que aconteceu na Idade Média? Roma chegou a ter 30 mil habitantes. Então, você imagina uma cidade que tinha 2 milhões ou 1,5 milhão e passa a ter 30 mil habitantes que vão viver em áreas específicas da cidade. Onde? Áreas planas. Praça Navona, Panteão, perto do rio. Por que perto do rio? Gente, mas é muita gente fora da cidade, assim, saindo da cidade, assim, se deslocando. E aí, claro, tudo isso, vamos fazer um exercício de imaginação bem grande, porque assim, aqui no Brasil, como a gente tem uma história curta em relação a Roma, a gente não consegue entender por que está abandonado o negócio. Mas estamos falando de centenas de anos, Certo. né? Muitos, muitos, muitos anos. Pensa num prédio abandonado aqui em São Paulo há 20 anos, como é que ele tá? Tá caindo aos pedaços. Pensa num edifício que lá em Roma ficou abandonado há 500 anos, né? Então, e com isso, o Rio também, a cidade no Rio tem, como é que é? Enchente. Eu só tava aluvione. São Paulo, né? Aluvione. Seja Aluvione. bem-vindo. Né? Quando tem uma enchente, o que acontece? O rio leva material, todas as Orgânico. porcarias que tem, e o negócio vai juntando.
né? Então pensa isso séculos acontecendo até Roma voltar. Quando é que Roma começou a voltar um pouco? Lá no século XIV, final do século XIV e século XV. Essa área Como meio Estado abandonada, papal, ela foi... Quando o Estado papal Papal. voltou para É Roma, isso. depois da França. Você vê, sem querer te cortar, mas a estrutura política já não era um império, mas era o Papa. papado. A Exato. Mas o que o Papa, o Papa substituiu o É imperador? isso, sem dúvida. Então, o que você tá falando, Tanto, que mesma ele, é, coisa. tanto que ele é o Entendeu? pontífice máximo Exatamente. e ele é católico, apostólico, romano. Sim. Então isso, Mas a Roma nunca caiu. palavra pontífice máximo já era Pontífex. usada na sim, República. isso. Júlio César foi pontífice. Sim, Augustus foi foi pontífice pontífex. máximo. Pontífex Né? E o que é Maximus? pontífice máximo? Por causa da ponte do Rio Tibre. Não, daquele, do pons fatire, que é faz- aquele que faz- constrói pontes, Isso. o construtor de pontes Isso. entre o céu Isso e é a... maravilhoso. E os romanos eram Isso muito, é eram muito lindo. Eles eram muito Safadinhos. não, supersticiosos. Os gregos também eram. E eles não acreditavam nessa história de cruzar o rio, era uma coisa complexa. Então, a primeira ponte que cruzou o rio, pelo menos, enfim, me falaram. E era o cara que tomava conta da ponte. Desculpa te cortar. Mas é isso. Atrapalhando, Mas perdão. o pontífice máximo era o cargo máximo religioso da Roma antiga. E aí vai virar o Papa, né? Que Então, assim, maravilha. gente, se a gente começa a avaliar o que era e o que foi virando, você fala, só mudou. Às vezes nem de nome mudou. Quer dizer, então, foi esse abandono natural nesse processo então, que abandono foi... natural, porque daí, em um determinado momento, o Estado papal foi para França, né, que é o chamado período de Avignon, Uhum. e depois volta, no final do século XIV, volta para Roma. E aí, quando volta para Roma, aos poucos eles começam a reestruturar a cidade. Entendi. Né? E o que começa daí? Começa uma corrida, vamos dizer assim, literalmente, para achar obras de arte, né? Esculturas. Farnésia, família Farnésia. Família Farnésia. Tem um... Aquele Hércules eu vi esse ano. É maravilhoso, né? É um espetáculo. Nossa, Aliás, Nápoles é um espetáculo. Sou Né? assim. Ou você ama ou você odeia. Eu adoro Nápoles. É. Aquela bagunça. Eu não fui lá. Não, você vai uma vez. Maradona adorava. Não, eu fui lá quando o Napoli ganhou. Eu tava lá quando o Napoli ganhou. Você falou assim, foi? Eu tava lá. fui um Só pouquinho pó depois. branco pela rua. Só dá azul e branco lá. Só. Eles falam, se proteja Mais dos branco que azul. borseggiatori, que são os pickpockets. Pickpocket. O ladrão de carne, ladrãozinho? É. Esses de levar carteirinha e tal, celular. Tem também. É o que eu falo. Tem. É o Brasil da Europa, meu velho. É o Brasil da Europa, meu velho. Mas aí E a bom, coisa e daí foi... com essa não uso, vamos dizer assim, da cidade, essa acúmulo, se você pegar o templo dedicado a Antonino e a esposa Antonino do Pio. Fórum Romano, você vai ver que tem uma porta. E daí você fala assim, mas como é? Porque eles transformaram o templo em uma igreja, por isso que ele está relativamente intacto. A porta tá, o piso do fórum tá aqui, tá? E a porta tá aqui em cima. Daí você fala assim, Caralho. que doideira essa igreja assim. Não, é porque quando eles fizeram a igreja, a terra tava lá em cima, Que entendeu? agonia, né, cara? Que doideira, né, meu? Que agonia. Tá? Eu não Você tem imaginava até isso. a marca nas colunas ali, que eles tentaram arrancar a coluna, mas daí a coluna tava tão pra dentro Não dava. da terra que não rolou, deixou a coluna. Nossa, eu passeando assim- naquele circo máximo me dá muita angústia. De ver só aquela meia... ele é uma torre. Meia tem só, torre pra fora, não tem pra mais fora. nada. Então, assim, a Roma antiga tá em torno de 5 a 20 metros abaixo da Roma que a gente caminha Imagina hoje. o que não tem ali. Tá, exatamente. Caraca. Imagina o que não tem ali. Então, essa é a fala do... Eu fiz um negócio, não, ele fez uma pergunta. Eu disse que era importante a pergunta. Não, então você já podia ter Foi começado bem. falando que minha pergunta era brilhante. Precisava Pergunta ter- meia Mas é que boca. eu não quis botar brilho assim. Desangado. Pitch? Vamos para o pitch do livro, que Sete temos do tempo. Vamos lá. Você explica ou você apresenta? O que você Não, prefere? presente, você faz sua... Explica pra querida Ali o que é o pitch do livro. Aqui funciona da seguinte maneira. Nós separamos 3 livros para te apresentar. Cada um trouxe um. E aí você, num primeiro momento, só adivinha quem trouxe o quê. Com base no papo que a gente teve, você faz uma análise de personalidade, invoca os deuses, os Mãe de Ná. musos, a mãe de Ná. Tem que chamar as E aí musas, depois talvez. tem que chamar as musas. Depois a gente faz um pitchzinho sobre Um minuto cada um, né? pra Um você minutinho.
para você escolher o livro que você vai levar para casa. O melhor pitch. Quais são os livros, meu querido Camarones? Aqui você tem Shrink. o Regis, aqui você tem o do Camarão, meio é aqui seu. você tem o dele. Ó, Esse aqui é o dele. aquela e câmera aquele lá, dele. Camara. A câmera lá. Os gregos Só é pra seu, entrar. Camara, Então vamos lá. o Esse é Formação seu. Histórica Só para ler quem está ouvindo a gente pelas outras mídias, temos Oliveira Lima, A Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira. Bom, hein? Segundo livro, Platão, A Apologia de Sócrates. Olá! E o terceiro livro, Isaac Asimov, Os Gregos. Que é seu. Ela já escolheu. Meu? É. Então esse aqui é seu. Deixa ela eu já tinha escolher. escolhido. É, eu já tinha escolhido. Já escolheu? Já. Ah, Certeza? Você não tá prestando Certeza. atenção na Vai errar fala tudo? dessa. Vou errar, não tem problema. Acertou tudo? Acertou tudo. Acertou Uma mulher tudo, com acertou olhar tudo, acertou tudo. maravilhoso. Como assim então, Denão? Você que tá muito atirado aí? O que tem? Eu começo? É, um minutinho, vai. Um minutinho. Mas Deu esse livro- 100%. Esse livro aqui eu não conheço, não. Não? A Apologia. Não é possível, você dá aula. Caralho, Platão? Não conheço, não. Ale, na verdade, eu não trouxe esse livro. Não? Não, porque eu trouxe um outro. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Isso é importante aqui. Nós Você temos não tempo. trouxe? Por que tá aqui então? Sabe por quê? Eu trouxe A do outro coletivo livro da Pri. pra Com você. Mas eles estão me boicotando. Por quê? Nós? Porque eu tô trazendo os meus livros, eles estão falando, não pode, O seu não porque pode. constrange o Não, não, ele convidado, pode não trazer sei os o livros, quê. não, mas não, Mas não sempre. não mesmo todas as vezes, né? Então- Se ele mudar os livros, escreve mais, tá escrevendo muito pouco. Então eu tô meio chateado. Dá o teu com livro isso. pra ela, já faz sua propaganda aí, Não, pô. agora também não sei se Agora eu vou não querer, quero. né? Agora também. Ofendeu. Esse aqui é considerado o primeiro livro escrito por Platão que conta a clássica defesa de Sócrates, acusado por alguns crimes que, do ponto de vista da civilização ateniense naquele momento, eram até bobos, né? Ele poderia simplesmente chegar, não sei se o Camara concorda comigo, e dizer: peço desculpas, foi mal moçada. Foi mal aí, desculpa aí, tô indo pra vazando. casa, Foi mal interpretado. vou comer Eu um fui- churrasco. Exato. Foi mal aí, galera. Exato. Mas Goodbye. Exato. ele resolve fazer desse julgamento uma espécie de obra-prima de defesa da sua filosofia. E aqui tem uma das mais belas obras, não só do pensamento filosófico, mas da literatura ocidental, a defesa de Sócrates, desenhada por Platão. Quer dizer, acho que se isso não fala por si, nada mais vai O que é falar. melhor? Mais fala. Que é melhor, isso ou o coletivismo ali? São coisas diferentes. Nossa senhora, Ale, mora aqui no Brasil? Mas o que é melhor? São coisas diferentes. Só, vai. São só coisas diferentes. Ah, beleza. eu O gosto. alto nível é o mesmo. Fala aí do coletivismo pra galera então, vai. Que não conhece ainda. Não, agora também não quero. Mas comprem. Vai dar meia hora, vai. A meia hora, bichona. Você quer que eu vá? Eu vou. O que me chamou a atenção no livro, então, os gregos, né? O livro vai dos gregos desde a civilização micênica até o final da liberdade grega com os otomanos. Mas o que me chamou muita atenção no livro, e eu confesso que eu não conhecia essa literatura do autor, o Isaac Asimov é um dos maiores escritores de ficção científica do século XX. Ele é responsável por grande parte do que a gente entende de ficção científica. Essa caneta enquanto isso. E ele escreve um livro absolutamente historiográfico sobre os gregos. Então eu achei essa visão de alguém que escreve ficção científica e é apaixonado categoricamente por algo tão antigo, fala muito do valor desses homens e mulheres dessa época. Os gregos. Genial, Isaac cara. Asimov. Puta, bem legal isso aí, hein? Gostei bastante. A estética é meio ruim, mas... Quase beleza. tão bom quanto esse. A estética é meio ruim, mas beleza. Eu quis fugir um pouco. Então, Claro. trazer... Fugiu só baixando o nível. O negócio... Não, desculpa, velho. Pode fazer o seu trabalho. Cara, você conhece muito bem os gregos. Conhece muito bem Começa mal. Não, mas é verdade. Eu te trago um pouco mais de Brasil, né? Então, para mim, A mulher foi morar fora. Fugiu. Eu não aguentar isso aqui. Não, Vou mas te trazer um mas pouco mais. como Não, tem mas é sentido? importante. Formação histórica da Da nacionalidade identidade. brasileira. E para quem que ela vende os cursos dela, meu amigo? Por mais que ela for morar lá, os brasileiros são, com certeza, pessoas importantes para ela. E Manuel de Oliveira Lima é um escritor, um diplomata, tá? Sabe o que tem nesse livro aqui, cara? Em 1911, ele deu uma série de palestras na Sorbonne, falando de como foi a formação do Brasil, principalmente na época imperial,
Então, um cara que nasceu mais ou menos na metade do século XIX e viveu todo o período imperial brasileiro. E ele foi contar isso já depois de 20 anos da queda do golpe da República na França. E os próprios franceses publicaram isso como a formação da identidade nacional brasileira. Então, é um livro raro, que é muito difícil você encontrar, não está entre as principais obras do Oliveira Lima. E para mim ele é um dos maiores historiadores do Brasil. Então, por isso que eu trago essa raridade para você. Legal. Ali, esse é meu Obrigada. pitch. Obrigado a você. Querida, qual livro você vai levar para casa? E eu ganhei um presente da Ali. Olha, Olha que aí. bonito. Aí sim, garoto. Olha Gostei. que estilo maravilhoso. Tudo tem uma história. Tudo tem uma história. Belíssimo bordão. Justíssimo. Belíssimo bordão. Tudo tem uma história. Basta você saber qual é ela. Muito bom. É boa. Muito bom. Qual eu vou levar pra casa? O Denis vai me matar se eu escolher. Então, mas é por isso que ele A faz ideia isso, é entendeu? essa. Ele é tão antiético que esse que é o negócio, É só entendeu? uma ética Porque diferente. ele só vence É uma pela ética amizade. pagã. Não, é uma ética Fiquei com pagã. vontade de todos. Sabe, eu tenho um problema com livro. Ele entende? só Eu tenho um problema com livro. ele apela, conhece o apelão? É ele. Entendeu? Eu Porque assim, faria- você tem que entender uma coisa. Ele é teu amigo, independente de qualquer coisa, né? Então, Não, isso independente de qualquer coisa. não. Isso aqui é uma coisa muito séria. Não, assim, eu acho que você tem que pegar uma coisa que você não... Eu vou fazer uma proposta. Você já fez seu pitch, cara. Qual é a Fica quietinho. proposta? Você não quer que eu faça uma proposta Não. de conciliação? Não. Eu quero. Não, porque a vida é guerra. Concórdia. A Vamos vida Vamos é guerra, Vamos a aqui vida é guerra. Não, fazer não, uma não, oferenda não, para a concórdia. não, não. Isso. Eu gosto. A vida é guerra. A vida é guerra. Nós estamos no... Você tá vendo o que é um corintiano? É isso. É isso. Não é entendeu? corintiano, velho. A verdade é verdade. É um O negócio nosso que público quer saber inspira- qual livro você vai levar pra casa. Nosso público quer saber. Não sou eu. Não sou eu, não. Aqui, ó. Eduardo tá Faça aqui, uma ó. escolha inicial. Eduardo, Vou qual que fazer você... uma escolha inicial. Não, o Eduardo quer Mas- saber lá, ó. Eu não queria dar moral pra ele. Mas você quer dar moral pra mim, né? Essa que é a verdade, né? Mas Então, ele tudo te bem. seduziu. Mas ele me seduziu com a formação histórica da nacionalidade Você vê brasileira. que até as melhores pessoas... Vai levar o meu? Vou levar o seu. Ah, garota! Esse ele. Vou conceder a ele essa vez aí. Posso ficar com esse? Nada Então depois eu vou seduzir ele. Acaba a próxima. Não, mas ó, Porque eu queria todos. eu te falo uma coisa, você foi Você no tem certo. apologia? Hã? Não. Não, então, apologia, o essencial sobre coletivismo. Pronto, viu? Só falta aquele. Eu me lembrei agora que você falou Agora apologia, eu- falou o nome correto, apologia ou apologia. E no inglês fica engraçado porque apology é desculpa. É. Então quando você fala, vamos ver apologia, depois você fala, vai ser apologize. Você fala, É. não, se tem uma coisa que ele não fez foi Foi, apologize. Exatamente. Justiça, É muito bom. É. Tá vendo? Já fez o pitch melhor que você. E fica tranquila, porque todo mundo leva o meu mesmo, tá? Então, você tá no caminho certo. Ele sofre Brincadeira. Quando ele não ganha. Então, Não, brincadeira. esse homem... Eu que ganhei os tem dois essa hoje. aparência de Eu ganhei os dois. 82 Os dois? anos, ele começou com 40 anos. Agora já tá com essa aparência aí, de tanto que ele perdeu. Pô, aí. você sabia que quem é mais alto, quando fica mais velho, fica mais corcunda? É verdade. É verdade, você sabe disso, né? Isso, é verdade. Então tá bom. Eu já perdi uns 15 centímetros. Só nos últimos 2 anos. É verdade, tô murchando, eu sei. Mas você não tá tão velho assim, Denis, por favor. Não, tô velho. Ale, assim. obrigado, viu? Obrigada a Sensacional. Muito Acho que daria pra gente obrigado. conversar mais 2 horas. Tem tanta coisa pra gente falar. Uma outra ocasião, lógico, você não tá aqui, mas quando você estiver, por favor, avisa a gente. Avisa Vai ser a um gente. prazer recebê-lo aqui Foi um de novo. prazer. Obrigado, Denis, por trazê-la aí. Desculpa o Denis qualquer coisa, mas... Ale, que coisa boa te encontrar pessoalmente. Obrigada, Denis. Foi Sucesso. muito legal. Muito Tá? legal mesmo. E façam os cursos da Ale. Vale a pena, hein? Prestigiem o trabalho da Ale. Sigam a Ale, que Justiça. assim, oferece Dê as redes pra galera. Ale Invite. Como é que é? Invite. A-L-E de Alessandra. I-N-V-I-T-T-I. TTI com 2 T's. Dois Invite T's. com 2 T's, né? Que vem de Invicta. Invicta. Ah, é. Coisa linda. YouTube, Instagram. YouTube, Instagram. É E o site é Ale Invite E também. você também tem uma newsletter, não tem? Tenho. Que- Toda Que quinta-feira. cai na quinta-feira junto com a minha. Junto com a sua, Que é o exatamente. 2 materiais de leitura. Genial, Agora volta sens- só em janeiro, mas porque eu tava aqui foi Sensacional. difícil. É, Mas muito hoje eu boa. contei a história Hoje do... foi, Você viu? do Natal. Do Natal. Muito Muito legal. boa. Muito Que é, legal. por que é o Natal dia 25? É isso Você mesmo. sabe?
por que o Natal é dia 25? Conta aí pra nós. É, pra uma finalizar. pérola Já da pra- atendada. sempre dá. O Camarão vai pagar o extra aí pro Sérgio. No dia 25 de dezembro, na Roma Antiga, tinha uma festividade em honra a Apolo como Sol Invicto. E, claro, a partir ali do século IV, principalmente, começou várias criações, assim, né, para afirmar o cristianismo, datas, histórias, enfim. E Jesus já era louvado, vamos dizer assim, como Sol Invicto. Então eles simplesmente transferiram Uma apropriação. uma apropriação da data de 25 de dezembro do Apolo Sol Invicto para Ah, é? Jesus como Sol Invicto. Aham. Caraca, velho. Essa eu não sabia. E Você sabe por que invicto? Por É, que o sol é invicto? Porque é tipo Corinthians. Puta, ele estraga, né? Oh, Aí ele vai estar indo tão bem. o nível A gente tava aqui, tava aí no ser nível corintiano, aqui. sempre vai lá, corintiano, é Aí, nóis. rampou Nós pra- vai, nós Não é gosta. por isso? Não é Nós por vê, isso? Nós vê o sol, nós Camarão, gosta do rampa sol. pra baixo. Por que, Camarones? Rampa. Ele vai e volta, né? Ele sempre retorna invicto. Justo. Sim. Entendeu? Justo. Essa E é a o graça. Sol é louvado em qualquer isso. Ra. Cultura. cultura. É. Qualquer cultura que você pegar. E daí eu vou deixar um a seguir cenas para o próximo capítulo. Boa, tá boa. Porque já que a gente falou do nascimento de Jesus, né? Ele fala assim, mas não, ele nasceu dia 25. Como é que você sabe? A gente não sabe nem a data que nasceu Jesus, né? A gente conta antes de Cristo, depois de Cristo. Supostamente tem o ano zero, que seria a data do nascimento de Cristo. Mas não é essa data. Jesus nasceu entre 6 e 8 antes de Cristo, mas eu não vou contar mais. Quem quer saber mais, vá nas redes da Ali, isso aí. siga. Não esqueçam também, Jesus só não é mais velho do que o Regis, então. eu sou o mais velho e eu mando aqui. Então é o seguinte, sigam @BeyondTheCavePDC, apoia.se/Beyond, BYOND. Muito obrigado, Denão, É Camara. nóis. Valeu. Valeu mais uma, Ali. Muito obrigado. Foi um prazer Obrigado, recebê-la. meu querido. Sergião Arrombado, valeu. Até a próxima semana. Edu, te amo. Beijo, tchau.